o André tinha falado teu nome. Vamos começar com você mesmo? Ok. Como é que tá? Tuas atividades aí, tem alguma coisa para a gente avaliar? Hoje eu tenho 8 tópicos. Nem Tá, sei se vai dar tempo de tratar tudo. 4 da Láquila e 4 da Carlos Baker. beleza. Quer começar pelo quê, Valdir? Começa pela Carlos Baker. Ok. Então, vamos pegar pelas partes, começar pela parte mais simples. Vamos As lá, pessoal, reclamações deles, ou Ó, as. pessoal, só um pouquinho, Milton. Pessoal, presta atenção aí no que o Milton vai falar, porque a participação é de todos, tá? Vai lá, Milton. Ok. Então, todos os questionamentos que eles apresentaram para mim numa reunião que a gente fez lá com o Jefferson e o Manu, dizem respeito à tela de planejamento de produção. Então, o ponto mais simples, naquela talinha lá, a gente recebe a demanda, distribui entre os dias da semana, né? Pode gerar as OPs. No final, quando você fez tudo isso, tem uma abinha lá que é programação de compras. Uhum. Aí ele lista todos os insumos que precisam, que vão ser necessários para realizar aquele programa de produção que você acabou de gravar. Só que ele só lista na tela. O cara tem que pegar daí, entrar na telinha lá no ADC, solicitar de compra e digitar tudo manualmente. O que está sendo solicitado? Que a gente possa gerar as solicitações de compra automaticamente a partir dali. Óbvio, isso tem uma implicação em que a gente teria que acrescentar naquele grid a data de necessidade, né? Porque ali só lista as quantidades, não põe data. Mas como calcula a partir das OPs, a gente pode pegar a data das OPs e fazer arbitrar D-1 ou D-2, né? Colocar uma data de necessidade ali no grid. Não me parece algo difícil de atender. Não mesmo. É. Nós temos um outro cliente solicitando, viu, Milton, que nesse mesmo processo ele possa gerar RMI também, Uhum. sabe? Eu acho que a Então, gente já pode requisitar os aproveitar. materiais para produção, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode aproveitar para as duas coisas, né? Fazer a parte de solicitação, porque eu já vi outros clientes também pedindo isso. Eu acho que até tem um outro ticket ali que a gente pode juntar depois, que é exatamente sobre esse assunto, e colocar tanto para fazer a solicitação de compra, colocar para fazer a RMI também. Uhum. E teve um cliente, inclusive, que ele pediu também para que ele pudesse fazer a impressão ali, como se fosse um relatório, para ir buscar a mercadoria da RMI, sabe? Não sei Sim. se isso é válido, porque depois nós temos a RMI lá que pode ser impressa, né? Mas é algo para se pensar ali. Mas pelo menos as funções, por exemplo, da solicitação e da RMI, eu acho que a gente pode seguir. Ok, eu vou trabalhar nisso então. Outra demanda deles diz respeito às OPs derivadas, às OPs dos produtos intermediários. Ele está fazendo duas solicitações para nós, duas demandas, que de certa forma são quase que conflitantes. Uma, ele quer poder agrupar as ordens de produção no dia dos produtos intermediários. Então, se ele tem vários brownies lá que tem recheio de chocolate, hoje ele gera uma ordem de produção do produto acabado dele, do brownie, gera uma ordem de produção do recheio para aquela quantidade. Aí, se ele tem um outro brownie que usa o mesmo recheio, gera uma outra ordem de produção do mesmo produto intermediário, assim por diante. Então, pode gerar 3, 4 ordens de produção no mesmo dia do mesmo insumo. Ele está pedindo que agrupe, É gere. lógico, né? É válido, só que a Uhum. gente tem que considerar com um pouquinho mais de cuidado, porque logo na sequência ele fez outra demanda. Depois de gerado o programa de produção, ele programa para uma semana inteira, né? Uhum. Ele coloca uma coisa que é absolutamente plausível. Começou a semana, as vendas daquele produto lá podem estar maiores ou menores do que o que ele tinha imaginado quando fez o programa de produção. Então, muitas vezes ele vai lá e edita a ordem de produção do produto de venda, para, por exemplo, Uhum. aumentar a quantidade. Ah, está vendendo mais do que eu imaginei, eu vou aumentar de 100 quilos para 150 quilos. Isso ele já faz rotineiramente. Uhum. O que ele está pedindo? Que, quando ele fizer isso, alterar a quantidade de uma ordem de produção do produto de venda, que o Everest faça uma atualização proporcional nas ordens de produção derivadas, nas ordens dos produtos intermediários.
de certa forma, conceitualmente é conflitante com o agrupar, né? Porque se ele agrupou aquela ordem é para o dia inteiro, não mais para aquele produto de venda específico. Mas Uhum. eu estava pensando nisso ontem à tarde, como eu faria se fosse na 211? Foi o raciocínio que eu usei. O que não significa que seja válido, né? Porque na 211 a gente fazia gambiarra, né? E na 30 não queremos fazer isso. Mas um caminho seria nós, em vez de fazermos uma vinculação simples na tabela, acrescentar na tabela da ordem de produção a OP-PAI, né, para poder corrigir a quantidade quando a OP-PAI for editada, a gente poderia criar uma tabela secundária de vinculação das OPs. Então, quando eu aditei um, um OP, eu verifico lá todas as vinculações, faz o cálculo, é um pouquinho mais trabalhoso na Procídio, né? Mas é tecnicamente possível, porque Uhum. continuaria vinculado, só que várias OPs de produto de venda estariam vinculadas a uma OP do produto intermediário, né? A uma OP derivada. Mas fazer a conta, se eu aumentei de 150, de 100 para 150 quilos o brownie de chocolate com avelã, sei lá, eu posso, pela ficha técnica dele, eu posso saber a quantidade a acrescentar do recheio e somar lá naquela P, mesmo que ela esteja vinculada a várias, né? Então, é tecnicamente possível de ser feito. Uhum. E também me parece razoável, porque você não necessariamente acerta o planejamento sempre, né? É. Viu, Milton? Mas esse agrupamento, quando você está falando, seria agrupamento pelo dia, não Pelo dia. geral, né? Porque hoje, quando você faz a programação lá, ele faz a programação para a semana, cada dia ele pode estar lá, tipo, ó, tem esse produto aqui de venda para 100 unidades, na terça-feira mais 100, na quarta mais 100. E embaixo disso, ele cria, por exemplo, todas aquelas derivadas que ele precisa fazer para aquele dia. Então, Uhum. esse agrupamento, ele funcionaria dentro do dia, né? Dentro do dia. Porque eu vejo que é válido nesse caso, porque normalmente quando eles montam a ficha, né, cara, você monta a ficha, você já determina a quantidade que você faz por receita. E às vezes é muito maior a quantidade do que aquele cálculo derivado proporcional, né? Então, Sim. o certo seria ter a possibilidade de agrupar. Acho que isso poderia ser até um parâmetro, né, para o cara Uhum. poder fazer isso, né? Beleza. Acho que isso, ok, só tem que pensar bem na parte técnica ali, tá, Milton? Para a hora de fazer ali, para como é que isso funcionaria. E a mudança do produto de venda é como você falou, se a gente tem o vínculo de todas as derivadas que foram geradas daquele item, o problema é que a derivada pode estar vinculada a vários itens diferentes, né? Sim. E você mexe num só, teria que mexer proporcionalmente é, na quantidade total, né? Independente de qual Exatamente. subficha que gerou, né? Uhum. E isso se você montar uma estrutura paralela, vamos dizer assim, né, por trás, você consegue fazer o que você está sugerindo, né, de você mudar a quantidade da ordem de produção principal, recalcular as derivadas proporcionalmente, né? Mas isso é só para mais, Milton, Não, ou pode ser serviria para para menos menos? também. Para menos também. Ele pediu para mais, mas lembrando do tempo que eu trabalhava com produção, a gente às vezes errava a previsão para menos e errava para mais também. Então tinha que aumentar ou diminuir. Isso é uma rotina no PCP, né? É, Quando você programa por estimativa, né? Você vai acompanhando e estimei errado, preciso produzir mais, ou estimei é. errado, não preciso produzir tudo isso, eu vou diminuir aqui para gerar espaço para aquele outro produto que aquele eu vou ter que aumentar. Só tem um complicador aí que depois teria que avaliar tecnicamente isso, Milton, porque na hora que você faz o planejamento, ele permite você alterar a quantidade, tá? Em vez de fazer uma OP, eu posso fazer duas, fazer três, Sim, tá? E quando você faz isso, ele vai criar não uma só OP, né? Ele cria o número de OPs que você informou ali. Só teria que ver, cara, nesse caso qual que seria a amarração possível, se isso é possível fazer, para que você consiga controlar depois esse proporcional, esse cálculo, né? E sim, outra, porque essa alteração ela pode impactar diretamente na parte de insumos, né? Também. E se você sim. já gerou solicitação de compra para isso? Se você já fechou lá a tela? O que que você vai fazer daí, entendeu? Eu acho que, cara, é bem complexo esse, Sim, esse negócio, né?
Porque eu comecei pelo mais simples, eu comecei pelo gerar solicitações automáticas. Agora estamos aumentando em ordem de complexidade. Isso aqui tem várias restrições, né? Se eu altero um produto de venda para menos, eu programei 100 quilos, mas não estou vendendo, quero fazer só 50. Aí eu vou diminuir a ordem de produção do insumo. Mas e se eu já apontei? Se eu já encerrei aquela OP? Ou se eu vou aumentar para mais, né? Vou precisar mais. Então, mas eu já gerei as solicitações de compra. Eu Como que acho eu que vou? o encerramento da OP, eu acho que morreu, né, meu? Se ele já encerrou a OP, meu, se ele Sim. não faz um estorno, você já consumiu tudo que devia, cara, e daí não tem o que fazer. Mas tenha essa questão, porque assim, a gente vai criar lá um botão para fazer uma solicitação de compra baseado naquilo, tá? Beleza. Mas aí o cara gera as suas ordens de produção e vai lá e mexe na quantidade. Aquela solicitação que você tinha feito de compras, ela pode ser que não seja mais válido para o que você precisa fazer. Ainda mais se você aumentar. Se for o de menos, ainda o que pode acontecer é você ter insumos demais chegando para o teu estoque, né? Mas Vai para sobrar, vai mais, ficar estocado no fim das Não, contas. acho que exatamente. para mais, Valdir, é mais simples, porque pô, você faz É, uma ordem complementar, ué. Você faz uma solicitação complementar. O para menos é que você vai ter que fazer uma devolução depois para o estoque, né? é isso aí, Ali. Mas assim, ó, a questão é, eu acho que é bem isso aí, cara. Não é nem seria um problema. É que tem que tomar cuidado com isso Ah, também, né? temos que olhar isso aí, né? Exatamente, Não tem que olhar deixar isso o aí, cliente cara. na ilusão de que automatizamos. Então, está tudo resolvido quando eu aumentei a ordem de produção do produto de venda. Não. Automatizamos a atualização da quantidade do produto da ordem derivada, mas não está automatizada a geração da solicitação de compra, né? Isso. Até porque, eventualmente, pode não dá, nem dá para automatizar, porque quando eu gerei a solicitação original, eu posso ter uma quantidade de embalagem de compra que não é a unidade de estoque, então só no comprar naquela embalagem já iria sobrar, então não dá para automatizar assim de maneira tão banal, né? A solicitação de compra depois de gerada. Então eu concordo com o Valdir, tem que olhar com muita atenção, para não fazer bobagem no software, mas mais para não gerar uma impressão futura para o cliente de que o IVRS está processando errado. É. Eu acho que eu separaria em dois itens, viu, Milton? Eu acho que a parte ali de grupamento das derivadas, eu acho bem válido, cara, e lógico a gente ter essa possibilidade, né? Porque, assim, quando você vai fazer um molho, você não faz uma ordem de produção do molho para fazer 200 ml para atender uma determinada receita, né? Você faz o Sim, tanto que a tua receita ela faz. Você precisa. Eu acho que até, se eu não me engano, até o PCP ele calcula, cara. Ele estava calculando dessa forma no inicial. Ele olhava a receita toda, mesmo que a quantidade fosse menor. Mas isso é bom você dar uma validada, e se não tiver dessa forma, a gente pode ajustar, tá? perfeito. Acho que esse a gente faz como parte um, né? A gente já tem Uhum. lá que a gente vai fazer a possibilidade de gerar a solicitação RMI, que é importante você já pensar nessa questão de ficar agrupado, ou ter a informação de qual planejamento isso gerou, né? Essas informações é importante estar registrado na solicitação de compra, inclusive, tá? Fazer essa parte do grupamento, fazer esse levantamento e fazer também como um caso separado essa validação, cara, dessa alteração estrutural de você poder editar uma ordem de produção, ela está ligada a derivadas e fazer essa autossugestão, que daí, como o Ari falou, você poderia gerar uma solicitação de compras, vamos dizer assim, a mais, né? E se for a menos, né, que é diminuir a quantidade, o que pode acontecer é o problema do estoque. Mas assim, é bom avisar, mas talvez você não precise baixar os itens. Mas você pode pensar dessa forma também. De repente, se a solicitação ainda ela não gerou pedido, não foi para frente, você poderia fazer a baixa parcial também da solicitação Uhum. gerada e isso ficar registrado, né? Desde que a Então, tem que solicitação fique pensar em todos os processos vinculada aí. àquelas ordens de produção, né? Sim, para você ter Isso. a rastreabilidade também, né? Exatamente. Descreve um documento com isso, Milton, com essas funções, separando dessa forma que eu te falei. A primeira parte de agrupamento, verificar o que a gente precisaria fazer para poder acertar, caso não esteja assim, tá? Dá uma boa olhada lá, porque o sistema ele já faz. Se preocupar com a quantidade de ordem de produção que você pode alterar na hora, porque se você alterar, o sistema recalcula lá, inclusive, quando está no planejamento, né? Então, se preocupar com essa parte, e vamos dizer, esse seria o top um lá.
O top 2 seria essa parte de alteração aí que você teria que levantar para a gente validar melhor, daí com mais detalhes, Ok, tá? A perfeito. possibilidade. Terceiro ponto ali da operação do PCP da Carlos Baker, eles geram as demandas para programar a produção a partir de solicitações de compra. O que o Jefferson afirma que é o correto, porque a loja está comprando da matriz, para mim, como cara de produção, não faz muito sentido, mas é como está sendo usado. Então, eles usam o PDC para gerar solicitações de compra e usam as solicitações de compra para alimentar como demanda aquela tela do planejamento de produção. Só que isso gera um erro. E quando você vai usar o PDC, você vai supostamente calcular a tua necessidade de compra de material. Mas eles geram a solicitação de compra dos itens fabricados junto ali, né? Então, como é que o PDC funciona? Ele vai olhar a tua demanda, no caso deles ali é a média histórica de venda, Uhum. olha o que você já tem de estoque, subtrai da demanda total, olha o que você já tem de solicitação de compra em aberto, subtrai a diferença, se existir, é o que ele vai gerar de solicitações novas, o que está absolutamente correto. Então, eu preciso de 1.000 quilos. Eu tenho 200 no estoque e já tenho uma SC de 100 em aberto, eu vou gerar uma solicitação nova de 700 quilos para completar os 1.000. Isso. Perfeito, está absolutamente correto. Aí ele vai lá na tela do planejamento de produção, que olhada individualmente também está correta. Ela recebe uma demanda e aí faz a mesma conta. Eu preciso disso aqui, preciso produzir essa quantidade. Quanto eu já tenho em estoque? Subtraio daquela quantidade. Quanto eu já tenho de ordens de produção em aberto, que eu não encerrei ainda? Subtrai. Se sobrou alguma coisa, ele sugere que seja produzida, aí você distribui dentro dos dias da semana ali na telinha. Individualmente funciona. Quando você junta o PDC para programar a produção, que para mim é um erro de conceito, com aquela tela, o que acontece? O estoque é abatido duas vezes, né? Você olha aquele produto para calcular lá no PDC, para gerar a solicitação de compra, você abateu o estoque. Aí, quando você vai na tela de planejamento e produção, a solicitação de compra gerada, que já abateu o estoque para calcular a quantidade dela, é a demanda. Daí, ali você abate o estoque de novo. Não é que a tela, na minha visão, tá? Não é que a tela esteja errada. Usar o PDC para programar a produção é que me parece errado. Mas é como a Com instruiu o cliente a fazer. Então, para o cliente hoje e para a J3, lá para o Jefferson, que é quem atende esse cliente, o Everest está errado. Eu não enxergo que seja um erro de software, né? Mas as duas ferramentas, para mim, a solicitação de compra não poderia ser a demanda para programar a produção, porque solicitação de compra é para comprar. Mas o raciocínio deles é que a loja compra a matriz. É que no food ali, né, Milton, até uma coisa, vou dizer para você, até uma coisa comum, quando você tem ali, por exemplo, as lojas requisitando um determinado produto que você mesmo fabrica, elas solicitarem através muitas vezes até do Everloja, fazendo solicitação de compra. Porque assim, ó, no conceito, até vamos dizer assim, eu sou uma filial aqui, eu preciso de um produto que a matriz que manda para mim, eu faço uma solicitação realmente daquilo, né? É, então, por isso que existe a possibilidade de você fazer lá no PCP a parte de solicitação de compra para esse caso. Não, Claro que ele, é né? claro para mim, eu não concordo, mas está claro. Isso, O mas o que problema você é está que quando a gente falando usa essas duas ferramentas em paralelo, é aí não aí funciona, aí gera um tem um seu erro. problema, né? Eu acho que, assim, ó, a questão do PDC para isso, eu acho que é discutível realmente, porque quando esse projeto iniciou nesse cliente, eu lembro que quando chegou os problemas desse cliente, que, por exemplo, várias coisas lá eles diziam que não funcionavam, que o pessoal do projeto estava segurando os tickets, não tinha mandado para nós naquela época,
Quando eu fiquei ciente dos casos, a primeira coisa que eu comentei, eu falei assim, ó, eu não me preocupo com a questão do PCP. O PCP, a gente faz os ajustes. O que me preocupa é o uso do PDC. Porque o PDC foi um aplicativo que ele foi escrito de uma forma, foi desenvolvido de outra, né, baseado na necessidade de um cliente, e esse cliente não estava mais com a gente. Então, o aplicativo ficou lá parado, né? Sim, eu Mas sei. ele era para o cliente que foi desenvolvido para tratar compras, né? Não Uhum. para tratar planejamento de produção. Então, realmente, isso preocupa. Mas, na época, falou assim, não, o processo que vai ser usado aqui é o processo para gerar as solicitações de compra em cima da demanda do cliente. Então, isso não seria um problema para o PDC, para o PCP, né? Você tendo as solicitações de compra e você colocando que a tua demanda é calculada por solicitação, teoricamente não seria um problema, né? Eu acho que tem esse item que tem que ser levado em consideração que você falou. Porque se no PDC a geração da solicitação de compra já está diminuindo o estoque, todas as vezes que você chega no PCP, pelo que eu entendi, você vai sempre planejar menos do que você realmente precisa, Sim. né? Porque você já Só vai considerou. dar certo a conta se não tiver estoque. Exatamente. Então, aí entra realmente um problema agora, porque assim, o cliente está funcionando para ele o PDC hoje, né, André? Acho que foi ajustado tudo que precisava lá, está funcionando o PDC para o que ele precisa, só que nós entramos nesse Sim. caso. E hoje a gente não consegue saber ali no processo do, do PCP se o cliente utiliza o PDC ou não, para Sim. poder desconsiderar ou considerar, né? Sim, o Jefferson queria que a gente mudasse a tela de planejamento de produção para que, quando a origem fosse solicitação de compra, não considerar o estoque, mas não dá, porque não necessariamente todas as solicitações de compra nasceram do PDC, o cara pode gerar uma Exatamente, solicitação manual. exatamente. E daí, para a gente resolver, vai o que a gente está fazendo hoje com o Everest, na complexidade. A gente quer coloca um parâmetro para resolver um determinado problema. Beleza, resolve, né? Mas é mais uma configuração que vai ter no Everest para poder fazer um processo, né? Por isso que é importantíssimo, né? Isso cada vez mais quando o pessoal vai trabalhar. Isso, inclusive, depois eu vou comentar e vou levar isso lá para o comercial também, tá? Sobre isso, porque uma venda feita dessa forma, né? Ela gera outros problemas no Everest, ó, que a gente precisa tratar. Não que a gente, de repente, não tenha que fazer, não é nem isso, mas eles precisam ter ciência desse tipo de coisa, sabe? Porque, realmente, né? O PDC era para uma determinada coisa, foi usado para isso, né? E agora a gente bate na trave lá porque realmente gera-se um problema no PCP. Sim. E a gente não pode alterar o PCP como padrão, como você comentou, né, Milton? Porque, cara, tem gente que não vai usar o PDC Sim. e vai usar a solicitação de compra para isso. Então tem que considerar o estoque, né? Então aí entra aquela flag, igual a gente fez uma flag esses dias, eu nem lembro lá em qual parte do sistema, que nós tivemos que avisar para o sistema que o cara utiliza o PCP. Ah, foi na parte acho que da perda lá, né? Das fichas técnicas e mais uma outra Sim. coisa, né, Mozart, que a gente teve que fazer, né? Na Eu lembro que explosão. a gente debateu isso. Porque senão o sistema não ia sempre explodir os insumos. E a gente precisava que, se ele usa o PCP, pare no nível de produção, sempre, né? Uhum. Então, essa é da mesma forma. Para tratar esse caso aí, para funcionar, teria que, se o cara configurar que ele usa o PDC para fazer o planejamento de produção dele, cara, na hora de fazer o cálculo de demanda da solicitação, desconsidere É. isso. Mas ainda tem que Pois, levar em consideração, né, Milton? O cliente usa o PDC para qualquer item de solicitação de compra dele ou para itens específicos? para qualquer item, daí vai. Aí para ele funcionaria. Teria que ir por esse caminho, tá? Só complicado. Daqui a pouco a gente vai ter que criar lá no CIS. A gente tem o CIS geral, fiscal, materiais. Aqui eu vou ter que criar o CIS gambiarra, daí tem esses parâmetros lá, né? É, é. Mas não tem muito jeito, viu, Milton? Porque assim, uma outra forma seria tratar, de repente, pelo tipo da solicitação de compra, mas eu acho que fica mais complexo, porque daí o cara tem Sim. que lembrar que todas as vezes que ele for Fica, cadastrar um abre tipo, tem margem que para ter. erro, né? Aí é melhor uma configuração geral mesmo, sabe? Para poder Olhando fazer para o isso. processo como um todo, só que dá mais trabalho para nós. Me pareceria mais lógico a gente mudar a instrução que a gente passou para o cliente de usar o PDC e de programar a produção a partir das solicitações de compra e passar a programar a produção a partir de RMIs, né? Faria mais sentido. A loja faz uma requisição para a matriz e essa requisição alimenta a produção. Mas aí a gente não tem hoje ainda RMI lá no PCP, né?
Isso é uma coisa que a gente Sim, teria por que exemplo, colocar teria, ainda, né? teria que dar mais trabalho, que teria que criar uma É, nova origem de é, demanda lá no PCP, que seriam as é. RMIs. Até nós temos um cliente aí, acho que é GSH, se eu não me engano, ela acabou solicitando isso também, da gente implementar a parte da requisição de materiais para o PCP, tá? Eu não sei se foi esse cliente mesmo, tá? Até tem um caso aí para a gente ser avaliado. Mas isso leva a uma estruturação muito maior, realmente, hoje, do que você tratar ali para o cliente que está rodando, né? E esse cliente, realmente, a gente já teve uma série de problemas lá internos, né, por causa da forma da implantação anterior, que o cliente não vai querer voltar atrás nesse caso aí, não, meu, tenho Sim. certeza, tá? Então, nesse É. caso aí, a gente teria que ou fazer através dessa flag, né, para a gente poder tratar o sistema para que ele consiga fazer isso, né? Ou dá para tentar a gente desenvolver o projeto lá e tentar conversar. Só que daí, assim, para fazer por RMI, nós temos que desenvolver todo o processo da RMI no PSP, né? Que é Sim, uma alteração muito maior, né, do que e aí hoje. leva tempo. Leva tempo. E eu ouvi 3 vezes na reunião, me venderam que funcionaria desse jeito. É, exatamente. É. Então, eu acho que, o que vocês acham, gente? Olha, o que você acha desse caso aí? Tá no Tá mudo, sem Ali. áudio Tá aí, no ó. mudo, Ali. Ô, Valdir, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu não conheço Hum, muito bem o processo, mas só para entender, o cliente ele faz uma solicitação de compra, então uma filial faz a solicitação para a matriz, é isso? Isso. E daí isso é considerado como compra para a matriz? É considerado como, depende. Se o item for comprado, ele é considerado como compra, lá vai aparecer no monitor de compra, vai comprar e vai, faz transferência ou vai normal de nota. receber Uhum. no depósito central e depois vai transferência para as filiais, ou então já compra para entregar na filial. Nesse cliente, ele recebe num almoxarifado central e depois distribui. Se o item for produzido, se o item tem ficha técnica, né? Apesar de ser uma solicitação de compra, ao invés de gerar um pedido de compra, vai alimentar a ferramenta do PCP para gerar a ordem de produção. Entendi. É que para a matriz seria uma venda, entre aspas, né? Não seria uma compra. Por isso que acho que baixa 2 vezes. Seria isso, né? Ou não, entendi errado. É mais ou menos isso. Não tem uma nota fiscal, não tem uma pré-nota Hum, de venda que vai alimentar a transferência de estoque, mas se eles estão tratando como solicitação de compra na loja, é como se fosse uma venda na matriz. É que Acaba são não sendo ferramentas. formalmente uma venda porque não tem a É, pré-nota. sim, sim. é que são ferramentas, Isa, que são diferentes. Por exemplo, assim, ó, quando você entra no PCP, na hora de fazer a programação, existe uma série de origens que você pode usar. Eu posso fazer um planejamento olhando minhas solicitações que eu tenho lançadas, né, vamos dizer assim, que é o caso que as lojas pedem determinado produto. Por exemplo, eu preciso de um bolo. E o bolo tem uma receita para ser produzido e não tem lá no estoque. Eles têm que produzir Uhum. conforme a demanda de venda. Então, você pode usar a solicitação. Você pode utilizar o teu arquivo de integração do PDV para você, baseado nas tuas vendas, gerar o que você precisa de demanda. Você pode utilizar a pré-nota. Então, todas as pré-notas lançadas que tem uma data de previsão lá, você pode importar para fazer a programação. Então, é você que define como que você quer fazer o cálculo, sabe? Entendi. E só que o que que nós temos aí? A solicitação de compra ela funciona. Só que entrou-se uma outra opção que o cliente utiliza um aplicativo a mais que nós temos dentro do Compras, que é um arquivo que é um executável chamado PDC, tá? Que é um planejamento de compras. Então, assim, lá tem uma série de parâmetros que ele usa para definir o que você precisa comprar. E essa ferramenta gera as solicitações de compra. Não vem, por exemplo, assim, ó, eles não fazem baseado assim, eu sou da loja, vou solicitar aí para vocês, através de uma solicitação de compra, o que eu preciso. Que se fosse pela RMI, que o Mil estava falando, era mais ou menos seria isso. Bom, ó, eu vou solicitar isso. Só que eles não fazem isso, eles planejam conforme a demanda deles. Então, por isso que eles usam o PDC, que eu vejo que até não está errado, né, para você planejar a parte de compras. Só que na hora que faz esse planejamento, o sistema já avalia o que você tem em estoque para desconsiderar o que você precisaria comprar para poder fazer a tua produção, tá? Então, ele já olhou o estoque lá do produto e diminuiu. Olha, se eu já tenho no estoque de bolo 100 e no total aqui está me dizendo que eu preciso de 200, eu só vou fazer a produção de 100, né? Só que quando eu vou usar lá no PCP agora, que é essa tela aí, ó, que está aí na tela, e você informa a solicitação,
o sistema calcula novamente, porque ele não sabe que a solicitação foi gerada pelo PDC hoje, ele não sabe, ele sabe que tem uma solicitação. Então, o que que ele vai ver lá? Ele vai ver assim, bom, para esse bolo aqui, estão pedindo 200, né? Só que o sistema tinha gerado uma solicitação com 100 lá pelo PDC, então ele vai olhar assim, pô, tá pedindo 100, só que eu já tenho 100 em estoque. Então, o sistema nem geraria uma demanda para esse item, tá? Porque já tem para atender, vamos dizer assim. E não é verdade, né? Por quê? Porque você não sabe que a tua solicitação foi gerada com quantidade menor, né? Aí teria duas formas. Por exemplo, uma seria o PDC não considerar o estoque, só que daí fica errado para os outros processos do Sim, sistema, para tudo né? que for comprar vai ficar É, errado. Então, não exatamente. considera Então, não esse um podemos mexer caminho. lá. Nós teríamos que mexer aqui, só que saber que o cliente gerou, por exemplo, aquela solicitação, ela veio do PDC, tá? Claro, a gente consegue criar um vínculo dentro da ferramenta para saber que essas solicitações vieram do PDC. Talvez este também seja uma alternativa, viu, Milton, para não ter um parâmetro, sabe? De você ter ali, por exemplo, saber que aquela solicitação foi gerada pelo PDC, para que se você utilizar aqui no cálculo da demanda, ele não desconsidere novamente o saldo para aquela solicitação que foi gerada pelo PDC, ou para aquelas, né? Uhum. O complicado, essas coisas são muito mais difíceis do que parece à primeira vista, porque eu posso ter usado o PDC, gerei lá um conjunto de solicitações de compra, mas adicionalmente o cara da loja foi lá e fez uma solicitação manual. Avulsa, né? Uhum. Mas Aí aí é no mesmo processo, né? item eu tenho uma quantidade de 200 de solicitação, mas 120 foi gerada pelo PDC e 80 manual. Mas Talvez aí aquela flag que é é, horrorosa seja o caminho mais viável é, nesse momento. exatamente. Mas nesse cenário que você pintou aí, ele só vai fazer ele vai fazer a produção dos 120 e os 80 ele vai considerar normal, porque veio de solicitação. Eu não vejo que os dois conflitariam, mas É, eu que gosto, a demanda, a eu acho demanda teria que ser total, né? essa solução do Valdir é interessante você criar o vínculo. Eu acho ela mais elegante do que uma flag. Sim, concordo. Eu vou avaliar bem esse negócio, essa Avalia, opção Milton. aí. Avalia e trabalha nesse documento aí, porque daí você vai conseguir entrar em partes técnicas ali, de repente, de processo, que se tiver alguma falha, depois a gente discute numa próxima, tá? E daí Uhum. se apresenta para nós o levantamento que você fez para dar continuidade, e daí a gente avalia se a gente consegue seguir ou não. Ok. Em qual base que você está aí, Valdir? Oi? Qual Aqui sou base eu, que é? eu tô na Carlos Bakery mesmo, Ah, tá. na base de Então, teste deles. tem uma base de teste deles? Tem, aham. Ah, beleza. Depois eu pego a entidade, então. Isso, pede acesso ali pro Mozart, porque eu acho que não tem, não sei se você consegue acessar com entidade essa base aí, tá? Ok, daí eu Mas vejo depois para Não, tá acessar. interna. Tá entrando do teste. Aham. Isso nós vamos mudar, tá, André? Nós vamos tirar esses testes por aí, cara. Depois a gente conversa. Mas é isso. Deixa nessa tela aí para a gente ver o quarto ponto, que é o mais complexo. Uhum. Então, o conceito dessa tela, como o Carlos desenhou, acho que foi ano passado que isso foi criado, né? Não lembro bem. É que você tem aqui a demanda total. No princípio, quando você não programou nada, a demanda total vai ser igual à diferença, né? E à medida que você vai colocando quantidades por dia da semana, ele vai atualizando a diferença até que você deixe zero ou deixe uma diferença se você quiser, né? Quando Uhum, isso está ok, você muda lá para a aba distribuição para efetivamente gerar as OPs. E lá você pode, como você mesmo lembrou, gerar uma OP só, ou dividir em duas ou em três. Você pode mudar a quantidade, você pode mudar a data, tal, né? E uhum, se você faz a operação dessa tela do jeito que o Carlos concebeu e que você programa a semana inteira, se for por dia, o programa o mês inteiro, se cada período for semana, funciona muito bem. Mas o conceito de operação da Carlos Baker é diferente. Eles abrem essa tela, preenchem a segunda-feira, aí vão lá para a aba de distribuição e geram as OPs. E às vezes editam lá. E aí voltam para a aba planejamento. O que eles queriam que acontecesse? Que quando ele voltasse para a aba planejamento, o Everest fizesse algo como que um refresh na tela para refletir o que ele fez lá na outra aba.
Mas isso seria até meio lógico de acontecer, né, Milton? Porque... Sim, não estou dizendo que não é lógico. A questão é que o jeito que o Carlos imaginou é correto. O jeito que a Carlos Baker quer trabalhar também é correto, só que são diferentes. E não é uma modificação tão simplória na tela, né? Mas ali, ele programa aqui, pelo que o Carlos imaginou. Ele faz um planejamento. E está lá com 100% de planejamento e nada programado. A programação ele faz dentro desse mesmo processo aí ou em outra tela? Ele faz dentro desse mesmo processo, aí depois, quando ele preencheu, quando tem quantidades preenchidas, libera a BIM a distribuição. Faz aí, ó. Se não tem quantidade preenchida aqui? Teste, coloca aí, ó, 100 aí. Só que não preencha os demais dias ali, ó. Porque a questão aí, Ale, é que assim, ó, pode preencher até mais período 2, 3 ali. Pode colocar, ó. Só que quando você vai fazer o planejamento, pode colocar aí 200. Quando você vai fazer a distribuição aí, Ali, você clica em cima da coluna que você quer. Certo, clica na 2 aí, no período 2. Clica na coluna 2 ali, Mozart. Ali, ó. Você clica ali e daí ele faz ali, ó, distribuir de demanda, tá? Ótimo. Pode fazer aí. Aí, quando você faz isso daí, o sistema vai calcular o que você precisa fazer ali, ó, e pergunta a quantidade de produção ali, ó. Lá embaixo da necessidade informada, ele coloca que é uma OP, tá? Baseado nas quantidades. Tá? Sempre quando for quebrado, ele vai arredondar, tá, gente? Ali. Bota 50 ali na quantidade produzível. E aí é para gerar as OPs de cima e as OPs de baixo. Ele pode gerar as OPs aí, tá? Pode clicar no gerar OP em cima e pode clicar no gerar OP embaixo, tá? Aí, ó, coloca uma data de programação, ou pode deixar sem, porque daí ele fica lá como não planejado, e faz no de baixo ali também. Fecha aí e faz no de baixo também, ó. Gera OP aí, tá? Aí, vamos dizer assim, pode deixar um mesmo. Aí você fez a geração você já gerou as OPs para esse período, tá? Beleza, tá? Aí, quando agora clica em planejamento de volta, o que o Milton tá falando é isso aí, ó. Quando clica em planejamento, agora você viu que essa coluna está em negrito porque você acabou de planejar ela, né? Agora você quer planejar 3. Só que você clica ali na 3, por exemplo, ó, você tem que desmarcar 2, porque senão você vai fazer a 2 e a 3. Você pode selecionar várias colunas, assim, sabe? A ideia dessa tela é assim, você pode programar a semana toda. Ou você marca só a coluna que você quer planejar. E nesse caso ali, né, Milton, por exemplo, ele não fez um refresh, ó, ele manteve 100. Por que ele mantém 100 aí? A estrutura dele, ali, hoje, assim, ó, você pode vir aí e digitando nas grades o que você quer e não gerar a tua distribuição. Cada vez que você informa o valor aí, já fica salvo para você no teu planejamento. O teu planejamento fica salvo. Perfeito. Tá? E depois, quando você vai executar o processo, você não perde o que está aí, né? Sim, mas ali no caso foi ele é 100. Isso. A gente já foi lá e já distribuiu 50. Não, vamos dizer que ele fez tudo 100 ali, dessa coluna. Perfeito. Que é o que o Milton falou que eles fazem, né? O sistema não desmarca isso aí, fica gravado dizendo que essa primeira semana aí foi planejado isso. Hoje não tem um vínculo, tá? Lá com as OPs geradas, que, por exemplo, o cara fez exatamente esse período 2. Hoje não tem nada de vínculo, sabe? Para pegar exatamente esse exemplo que a gente acabou de simular aqui, quando foi o Mozart que operou? Foi. Então, quando o Mozart gerou a ordem de produção, teve uma lá que ele mudou a data, certo? Sim. Quando a gente volta para essa tela, aparece o 100 na data original, não aparece na data que ele alterou lá. Isso. Mas não aí tem ligação. Não tem ligação. E para fazer essa alteração seria complexo, Milton. Sim. Essa foi a minha resposta para você, né, Ali? Eu concordo com o raciocínio do cliente que faria todo sentido esse refresh. Só que em termos de software não é um negócio simples, é muito pelo contrário. Não só em termos de software, mas também em termos de processo, porque se eu programei volta ali no planejamento. Se eu programei o período 2 com 100, o período 3 com 150 e o período 4 com 200. Eu vou lá, enquanto eu estou distribuindo o período 2, eu jogo a data de 4/6, quando eu voltar nessa tela já não vai ser 200 lá mais, vai ser 250, aqui vai ser 50, só que eu já vou ter programação para a coluna 4. Sim. E aí, nesse caso, o Everest sabe que você programou o período 2, porque foi o que você selecionou ali e clicou no distribuir demanda.
Mas quando você alterou a data daquela OP na hora de gerar e transferiu do 2 para o 5, por exemplo, né? Uhum. Você já gerou uma OP, certo? Então, você, a partir desse No dia momento, você 5. tem uma programação efetiva lá no período 5. Mas é Só que que isso nesse não se caso aí, né, reflete aqui. Newton? Daí o cara vai lá e programa de novo. Mas é que nesse caso aí, ó, essa ideia aí do processo de planejamento é assim, ó, eu estou olhando essa tela, eu estou planejando o dia 1º/6, tá? Bom, claro, isso aí sempre vai estar olhando, tá, gente, para a semana para frente. Aqui a gente está olhando uma data Sim. para trás, mas, por exemplo, Deixa eu hoje, dia colocar 23, no mês ele aqui. estaria planejando, vamos dizer assim, a semana que vem, vamos dizer assim. Mas nada impede que ele esteja planejando o dia 24, amanhã, tá? Ou hoje, caso ele esteja atrasado. Mas ali a ideia é o seguinte: estou planejando para a data de hoje. Aquela data de produção lá que o Mozart mudou, ela não é obrigatória, tá? Por quê? Você pode gerar todas as ordens de produções, por mais que seja a ordem de produção do dia 1º para dia 24, por exemplo, em vez de eu fazer hoje, eu vou fazer dia 24. Ou eu posso fazer hoje mesmo, tá? Dia 23. Então, assim, não é uma coisa amarrada com a outra. Essa data não é obrigatória, data de programação. Qual que é a diferença? Quer ver? Ó, o Mozart abre ali, ó, o planejamento de produção ou programa... Não, acho que é programação ali de produção. Acho que é o de baixo aí, ó. Pode colocar ali o mês de junho ali, colocar o período, coloca a data dessa semana aí. Ó, o que que acontece? Quando você não Acho que é de coloca semana que aquela vem. data, ele cai ali, ó, a programar. Quando você define a data, ele já coloca direto na data que você formou. Pega a semana anterior Pega de ali, moço. 24 aí, essa Isso, semana isso, essa isso. aí. Ó, aí ele faz exatamente isso, ó, tá E vendo? aí Ó, aparece lá a ele ordem já de colocou produção que dia o Mozart 24, gerou. tá? Só que essa daí era uma programação do dia, por exemplo, do dia 21, no caso dele lá, colocou, tá? Claro, a gente vai aqui, não é assim que funciona, você não vai pegar a data atrasada, até porque quando está atrasado na hora de produção, o sistema deixa ela vermelha aí. Mas normalmente você vai programar a semana que vem. Então você vai programar assim, ó, a entrega de segunda. Eu vou fazer então segunda-feira, vou fazer terça, quarta, quinta e sexta. Aquela data lá no planejamento é para isso. Mas, se você vai pegar a data de programação do dia 21 e você só vai fazer dia 24 ela, para o Everest não é nenhum problema. Você só está programando, dizendo que quer fazer para uma data mais para frente. Talvez porque você está com a tua programação atrasada, etc., né? Mas ela é referente a uma solicitação lá do dia 21. Tá? Uma coisa é o planejamento, outra coisa é a programação. O Isso. fato de eu ter planejado fazer 100 no dia 22 e na hora que eu programei 50 para o dia 24, aí eu estou efetivamente criando a minha programação. Se eu não posso refletir, ou No não sei se seria planejamento, né? interessante refletir o planejamento usando a programação como base. Porque para eu É, fazer isso que o cliente quer, o planejamento vai ter que olhar o que eu já tenho programado e jogar aqui dentro dessa tela. é. Né? Eu teria que olhar lá, o que eu já tenho no dia 24 programado para fazer? 50, já teria que aparecer 50 aqui, mesmo que o cliente não tenha digitado. Porque eu já tenho 24 comprometido. Exatamente, esse é o ponto. É uma Porque, forma de olhar essa tela, sim, sem a gente dúvida. voltando para o exemplo original, e que nós tínhamos programado 100 aqui no período 2, porque o cara escolheu fazer 100 no período 2, sem problema nenhum. Aí, quando ele foi lá gerar a ordem de produção, ele alterou a data, né? O Mozart mudou para 2 dias para frente. Quando ele volta para aquela tela, não aparece aquela ordem de produção que ele já gerou no período 4 e fica em negrito ali como já programado os 100 no período 2, mas isso não é mais verdade, né? Eu tirei daqui e joguei pra cá, ó. Pro dia 25, né? 75. Que eu no acho, caso que você fala eu aqui acho, ficaria Mas 25, é que aqui essa ficaria tela aí, 75, gente, né? não é a tela para você ter essa visão de programação, né? Essa tela aí é o teu planejamento, é quanto você teria que fazer para cada dia. Tá? Ela mas não tem a ver Odir, com a programação, né? eu tendo a concordar com o cliente no caso do seguinte. Volta na tela de planejamento lá, moço. Aí, segura aí um pouco. Uhum. Eu vou planejar o meu dia 24. Se eu já eu não sei que nessa tela aí que eu já tenho algo programado para o dia 24, mas eu já tenho. Eu tenho 50 unidades programadas para o dia 24 já.
Isso. Então eu caio nessa tela aqui, vou programar o dia 24. Eu não posso colocar 100, se a minha capacidade produtiva é 100, eu não posso botar o 100, porque eu já Mas tenho ele trata 50. programação, mas ó, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, até para vocês terem as informações. Como é que funciona esse processo, tá, gente? Primeiro dessa tela aqui, daí a gente chega nesse consenso aí. Quando você define ali, por exemplo, solicitação de compra, ali, ó, o certo é o planejamento para frente, tá? O moço colocou 21 a 27, mas tudo bem, vamos dizer que fosse para a próxima semana, do dia 28 para frente. Você está vendo que você tem ali uma quantidade de necessidades. Essa quantidade de necessidades é calculada em cima da origem que você colocou da demanda, tá? Quando você informa essa origem, o sistema vai validar lá para você e vai dizer assim, olha, para esse item primeiro aqui, ó, a quantidade de demanda 225 ali, ó, que tem em produção 274, mas caso você tivesse, ele ia mostrar para você a quantidade de necessidade que você precisa fazer. Quando você clica em calcular demanda, que é aquele botão, o sistema divide por igual para o teu período. Então, se você tem 5 dias abertos no calendário, o sistema distribui aquela quantidade para os períodos que você tem ali aberto, tipo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você não fechar sábado e domingo no calendário do PCP, ele inclusive calcula para sábado e domingo dividido por quantidades iguais e arredondando para cima. Beleza? Então, ele já sugere para você quanto que você pode fazer. Claro, aqui ele não tem uma sugestão se a tua capacidade. Isso não existe no nosso PCP hoje para saber quanto você consegue fazer de capacidade para aquele dia. Pode ser que aconteça de você ter aqui no teu planejamento para fazer, por exemplo, ali ó, 100 quilos de um produto, mas a tua capacidade diária é menor, tá? Mas isso não tem hoje no PCP onde você configurar, tá? Então, o sistema divide por igual. E quando você pega e seleciona o período, você tem a possibilidade de você fazer a programação somente para um período. O período ele pode ser o dia ou pode ser a semana, tá? Isso você define na configuração do PCP. Eu posso calcular grupado por semana ou pelo dia da semana, inclusive os dias que estão abertos no calendário. Então, o calcular demanda, o sistema já divide por períodos iguais o que você tem, tá? Quando você faz a programação, por exemplo, daquele período, o sistema está levando em consideração que, ó, pelas solicitações de compras que você tem, para segunda-feira eu preciso fazer isso daqui, tá? Para terça eu preciso fazer essa quantidade, para quarta essa, e para quinta essa, e para sexta essa. É isso que essa tela até o momento está dizendo, tá? Quando você gera a tua demanda, você tem a possibilidade de você definir para a ordem de produção se você já quer programar uma data ou você não quer programar uma data. Tá? Por quê? Se você não programa uma data, você depois vai entrar na parte de programação e aqui que você vai trabalhar dizendo o que você vai fazer em cada dia com esses caras aí. Aquela data de programação lá, ela tem, vamos dizer assim, um gatilho para facilitar para você qual o dia que você quer jogar aquela demanda. Ela não existe uma amarração entre o dia realmente que você planejou com o dia da programação, tá? Porque aqui é um monitor separado para depois você fazer a tua programação através daqui. Não tem nada que ligue uma coisa com a outra. Beleza? Esse é o processo para vocês entenderem. Não estou dizendo que o cliente está errado, tá? Só para vocês terem todos os artefatos ali para entender o que é esse processo. Agora o cliente vai planejar. Quando ele não consegue produzir ali, por exemplo, assim, ó, vamos pegar ali que na segunda-feira ali, ó. Por que o domingo está amarelo? Porque na verdade está fechado no calendário. Mas vamos pegar ali, ou já passou o dia, se não me engano. Quando você planeja, por exemplo, ali, você arrasta uma produção para um determinado dia, pode ser que você não consiga concluir ela no dia, porque, sei lá, manutenção de máquina, o que for. O sistema pinta ela de vermelha para avisar para você que ela está atrasada. Simplesmente assim. Aí você reprograma ela, você joga para outra data, tá? Você pode jogar para amanhã, tá? Você pode vir ali e colocar aquilo que você colocou em quarta e dizer assim, não, vou reprogramar isso aqui. Você vai jogar ela lá para programar, aquela que está ali, ó. Você pode puxar ela e jogar lá para reprogramar, por exemplo. Aí ele vai fazer tudo de novo, tá? E ele pode fazer uma bagunça que ele quiser aqui, cara, de datas, porque é aqui que ele vai definir qual que é a capacidade que ele pode fazer, a quantidade do que ele pode fazer. Tá? Então, não existe aqui uma amarração hoje entre a programação e o que o cara planejou, tá? Realmente para aquelas datas lá. Porque lá é só para o sistema mostrar assim, olha, na segunda você precisava fazer isso para atender o que eles estão te solicitando. Na terça você precisa fazer isso, mas nem sempre ele consegue, né? Eu entendi, Valdir, como funciona. Não está errado, como está funcionando também. Também entendi como o cliente quer enxergar e eu tendo a concordar com ele, com o cliente também, a respeito de eu olhar no planejamento que eu já tenho programado para aquele dia, mas eu acho que o maior desafio aí agora é fazer o cliente entender essa forma de trabalhar.
Porque a gente resolve que não vai fazer isso, e de fato isso vai dar um trabalhão fazer. Mas vamos ter que ser bem didático com o cliente para ele poder entender isso, porque a visão dele é a seguinte: se eu já tenho programação para o dia 24, eu quero ver o que eu já tenho programado aí para poder fazer o meu planejamento corretamente. Mas é o que você falou, não existe uma amarração hoje entre as datas ali, são coisas totalmente distintas. Aqui eu listo o que eu preciso e lá na outra tela de programação eu efetivamente programo. Eu, por questão de ter menos intervenção nesse processo, eu não mexeria. Eu acho que valeria uma conversa nesse caso, sim, com o cliente, cara, dessa forma, para conversar com ele e tentar explicar exatamente a forma da diferença do planejamento e programação, porque a programação ele consegue olhar a programação por aqui, né? Assim, agora vamos pensar o seguinte, né? Eu achei até, Milton, que esse caso, eu não sei se era uma coisa que comentaram com vocês sobre a questão das quantidades, não continuar calculando a mesma quantidade lá na parte do planejamento, né? Só um minuto, tá, gente? Pode seguir aí, Milton. Uhum. Eu acho, Milton. Cadê? Oi, Carlos, beleza? Não estou infiltrado na reunião aí. Infiltrei na reunião. Vicente, eu cheguei agora. Qual que é o... Qual que é a demanda do cliente? A demanda aqui é a seguinte, Carlos. Você vem aqui no período 2. Você programa 100 quantidades. Aí, quando você vai distribuir a demanda, na distribuição da demanda, você fala que você vai produzir 50 no dia 22, mas você vai produzir mais 50 no dia 23. O que o cliente solicita é que quando ele voltar para a tela de planejamento, esses valores sejam atualizados ali. Eu fique com 50 aqui no dia 22 e 50 no dia 23, e não mais os 100 totalmente no dia 22. Eu não entendi qual tela que ele quer que volte. Essa tela de planejamento. Nessa mesma tela aqui, ó, eu estou na tela de planejamento. Eu lancei o 100 lá no período 2. Aí eu vou lá e distribuo a demanda. Na distribuição da demanda, eu coloquei datas fora do período 2. Coloquei uma parte da produção do período 2 lá no período 3. Gerei a OP. Quando eu voltar na aba de planejamento ali, o cliente queria que esses números fossem atualizados. Queria que transferisse para os períodos corretos o que eu já planejei nas OPs. Ele pede para enxergar o que ele acabou de fazer. Eu acho que a gente poderia criar uma visão, então, Ali, para ele. Não mexer nessa tela. Tá? Uma visão do planejamento. Aí eu acho que faz mais sentido, eu entendo, ele tem razão no que ele está falando, mas voltar na tela vai virar um Deus nos acuda. Sim. Né? Eu acho que a gente criar lá no planejamento uma visão por data, do que está planejado, é mais ou menos isso que está aí, sabe, Ali? Seria um relatório. Sim, relatório de planejamento. Talvez até nessa própria tela mesmo aqui, ele tenha um botão onde ele acesse essa visão para ele poder se basear para fazer o planejamento dele. Porque aí seria um pré-planejamento, aí seria uma necessidade, né, Ale? Podia até talvez trocar o nome aí, de ter a necessidade de Milton, vai me ajudando aí se eu não estou muito errado. Mas aí seria uma necessidade de demanda. Né? Ele tem tempo para fazer, depois que ele planeja, a necessidade de demanda, está aí, ela é só um rascunho, porque ele pode até fazer mais do que a demanda, né? Se nós tiver que voltar para trás, vai ficar ruim. Então, acho que se a gente colocar uma consulta, um relatório de dentro do nome bonito aí, viu? Capacidade bem infinita, dentro do nome bonito aí, viu? Capacidade planejada ou alguma coisa assim, que a gente cria para ele, não tem que ele tem que voltar aí. E aí explica para ele que aí não volta mais. Porque aí ele tem criou a partir de uma base. Né? Como você mudou, ele não tem mais a base para recriar, para alterar. Então, a gente pode dar a opção para ele. Eu acho que ele fica mais fácil. Tá, deixa eu te explicar, Carlos, exatamente qual é a dificuldade que o cliente nos apresentou. Então, ele entra nessa tela e aí, quando ele entra, as quantidades são tudo zero, né? Porque ele vai fazer do jeito que ele quer. E aparece ali a quantidade da demanda, quanto que ele tem no estoque, quanto que ele já tem em produção, a diferença
quando existir a necessidade. Essa necessidade ele vai planejando nos dias e o Everest vai atualizando ali a coluna com a diferença, certo? Certo. Quando a diferença ficou 0 ou ficou um outro valor, porque ele arbitrou que ele não quer deixar no 0, ele quer fazer mais ou menos, mas em teoria, quando a diferença ficou 0, meu planejamento está ok, então agora eu vou distribuir a demanda. Se o cara fizer a distribuição da demanda, programou a semana inteira e fizer a distribuição da demanda não mudando nada, funciona perfeito. Agora, como que a Carlos Baker quer trabalhar, que é o jeito que eles estão acostumados, é a cultura deles. Eles planejam aqui o primeiro dia, planejam a segunda-feira. E aí eles vão lá e distribuem a demanda, e aí avaliam e chegam à conclusão, isso aqui, uma ordem de 200 quilos é muito para fazer num dia. Então eu vou deixar 100 quilos na segunda-feira e vou gerar a ordem de produção para os outros 100 na quarta-feira. Sem problema nenhum, o Everest permite fazer isso quando você vai lá distribuir demanda. O que o cliente se queixa? Quando ele volta para essa tela, continua aparecendo 200 quilos no período 1 e não aparece nada no período 4, embora ele já tenha distribuído, aí ele se perde. Essa foi a demanda do cliente. Eu não queria que ele voltasse para olhar essa tela. A gente poderia fazer duas coisas, vamos pensar. Criar uma coluna nessa tela chamada quantidade já programada, né? Mas daí apareceria menos essa, apareceria mais a outra. Pensem comigo aí. A gente poderia colocar esse resultado do planejamento dele numa coluna à parte, nesse mesmo relatório. Tá? E o outro é criar um relatório ele não olharia mais para isso. Ele precisa olhar para isso para voltar na demanda. Ele já criou a demanda, já precisaria voltar nessa tela? Vai ser uma tela nova para ele? Ele precisa, Carlos, porque é o seguinte, ele vai programar coluna por coluna. Ele programa programou o dia por segundo dia. período e ele quer voltar para programar o período 3 agora. Então ele tem que voltar de qualquer forma nessa tela, porque ele vai programar coluna por coluna, né? Ele pode programar tudo de uma vez, mas ele pode programar individual cada coluna. Então é um processo. Eu fiz a programação de 4 períodos. Agora eu vou distribuir o período 1, distribui, aí volta aqui no planejamento. Agora eu vou distribuir o período 2, distribui o período 3, assim por diante. Só que quando ele distribuiu o período 1 e jogou parte do planejamento do período 1 lá para ser produzido no período 2, ele efetivamente já afetou o período 2 em termos de capacidade produtiva. E é isso que ele queria ver. Ele queria que a demanda que ele tinha do 1, que ele transferiu para o 2, aparecesse aqui quando ele voltasse para programar o período 2. E se a gente colocasse, então, uma coluna em cada período? Seria uma coluna a mais em cada período com a quantidade programada já. Quantidade distribuída, vamos dizer assim, né? Vamos dar um nome bem didático, está bem parecido com o que ele fez, né? O que ele fez lá é distribuição, quantidade já distribuída. E apareceria ali, ele teria noção de que naquele período ele tinha 100, mas ele distribuiu 50, no outro período ele tinha 0 e distribuiu 50. Né? Seria uma solução que resolveria a dificuldade dele. Só me preocupo que eu não vá poluir o grid, né? Vai ficar muita coluna, né? E vai ficar muito. Isso vai gerar uma dúvida muito grande no cliente, porque o cliente vai ver ali que ele tem no período 2, ele tem 100, distribuído 50. No período 3, ele tem 100 também, e distribuído 50, mas aquele 50 é do período 2 que ele distribuiu no 3, não do 100 do período 3. E isso vai confundir ele, porque ele vai achar que já tem 50 do período 3 distribuído, até porque você pode distribuir e não colocar data na distribuição. E aí, quando você não coloca a data, você joga em qual coluna? Você não tem coluna para jogar. Pensado. Por isso que... A quantidade já distribuída. Essa já tem, né? É que nesse caso ele não resolve para ele, viu, Carlos? Porque na verdade ele quer ver por data, né? Eu acho que assim, são visões diferentes, né? O que você está planejando e o que você está programando. E são coisas diferentes. E para ele, só colocar uma coluna não vai resolver, gente. Vai gerar outras confusões, porque realmente, assim, ó, o PCP não te obriga, né, a você informar uma data de programação. Você pode deixar programar depois. Eu acho que quando ele não informa, funciona perfeito, Valdir. Aonde gera confusão, não é que o software está errado, mas aonde confunde o usuário,
é quando ele preenche a data e não é a data que ele tinha feito na primeira aba. Mas aí entra aquilo que eu falei antes, gente. Assim, ó, vamos só relembrar. Ó, quando você está nessa tela, você não entra e sai digitando 100 numa coluna, 100 na outra, 100 na outra. O sistema, ele olha a tua necessidade que você tem e ele calcula por igual as quantidades, né? Primeira coisa. E você pode digitar à vontade, né? Você pode jogar 50 para lá, 100 para cá. Você pode fazer tudo aí antes de você gerar o planejamento. Eu vou tentar gerar Volta uma semana venda. aqui para trás para ver, O para ver que certo não seria, viu, que tenha Milton? dados, né? Que não tenha só necessidade zero. Se ele já Tá. tem esse cálculo da demanda, se ele já sabe que ele não consegue fazer tudo no período 2, não seria o certo ele já jogar a quantidade que ele vai planejar nessa tela para o dia que realmente ele vai fazer? Por exemplo, assim, ó, o sistema ele vai calcular para você por igual, ali arredondando para cima, vamos dizer assim, com tecnicidade. Vai colocar, por exemplo, 100 para todas. Mas se você não tem capacidade de fazer 100 no período 2, né, que é o que a gente está falando, a capacidade dele é 80. Ele teria que ajustar ali, pô, então aqui eu faço 80. Na outra semana eu também faço 80. Ele sempre teria que jogar para frente, porque quando ele for fazer o planejamento, o sistema já vai criar para ele a quantidade que ele conseguiria fazer, né? Porque não tem nada a ver com aquela outra data lá, porque aquela outra data ela é livre, né? Que o Moali falou, se eu não informar, fica tudo na coluna não planejado, para que daí ele vá lá na programação, que é aquela aba que está aberta ali ó, em cima do monitor, e é ali que ele faz a programação realmente, é ali que ele está vendo. Ali é só para gerar as demandas que ele precisa por dia. E não necessariamente vai ser calculado naquele dia, né? Porque se você não informa a data do planejamento, vai ficar lá para você fazer a programação pós, né? Posso tentar marcar uma outra conversa com o cliente e tentar explicar para ele como o processo foi concebido e tentar convencê-lo a fazer uma experiência, né? Eu acho que Mas, seria... Milton, acho que teria que, talvez, eu tenho que entender melhor. Porque o que ele gostaria? Que lá naquela tela voltasse os valores já arrumados, certo? Exatamente. Mas ele não vai ter visão nenhuma mais. Vai perder a visão da programação, né? Porque, olha só, Vai perder. ele vai ter uma demanda de 10, uma 50, né? Na outra 50. Vamos considerar que ele colocou dados em tudo. Ele não sabe mais, cara, se aquilo foi feito, né? Ele vai perder a visão da coisa. Não vai saber que aquilo foi antecipado, Ali. A mesma dúvida que o Ali levantou, de colocar uma coluna a mais, ele vai continuar tendo. Ele não sabe mais para onde é que... Essa foi o primeiro questionamento que eu levantei, cara. Se a gente começar a mexer nos números que ele planejou, ele vai bagunçar tudo o planejamento Exatamente. que ele fez. Porque o sistema vai começar a alterar os números, ele não vai saber se aquele número ele lançou, se foi alterado, se foi mexido depois. Eu acho sensível demais essa alteração aí. Vou pegar um exemplo mais simples, Ali, que ele nem mudou a data, mas ele tinha lá, ele trabalha 5 dias por semana e tinha uma demanda de 500 de um determinado produto. Então, a telinha sugeriu 100 por dia, de segunda a sexta, certo? Certo. Quando ele foi programar a segunda-feira, ele sabia que, por alguma razão qualquer, ele não poderia programar 100 quilos, porque na segunda-feira ia ter um treinamento, ia ter uma manutenção, sei lá, qualquer motivo. Então, na segunda-feira, ele mudou para 50. Foi lá, gerou a ordem de produção na segunda BIM ali, e gerou todas as ordens de produção da segunda-feira, e para aquele produto ele gerou uma ordem de produção de 50. Quando ele volta para a tela, para a BIM de planejamento ali, vai continuar escrito 100 na segunda-feira. E aí ele acha que está planejando certo. Só Mas que no que aí... final da semana vai que a aba faltar de 50. planejamento ela é calculada, né? Ela não é uma aba de consulta. É que na verdade que o planejamento ele vem antes da programação. Então, o fato de eu ter planejado 100 e ter programado 50, ele tecnicamente não mudou o meu planejamento. O meu planejamento era de 100, mas eu só vou fazer 50. Então, se fosse o caso, ele teria que mudar o planejamento dele antes de fazer como eu planejei 100 e não vou conseguir fazer o 100, então eu vou planejar só 50 para cá e vou jogar os outros 50 para o próximo dia. Aí depois eu distribuo. Ele está querendo fazer o contrário, ele está querendo ver o planejamento conforme o que ele distribuiu. Não, não é bem isso, olha. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. A demanda era 500.
Então, ele tinha que fazer supostamente 100 por dia. Mas ele programa, ele faz a faz a distribuição, né? Ele gera as ordens de produção dia a dia, porque o planejamento sugerido pelo Everest, nesse instante, é só um planejamento sugerido, não existe nada gravado em lugar nenhum, né? certo? Uma divisão igual. Então, tem uma sugestão. Estou sugerindo isso. Se você confirmar gerando a distribuição, isso vai virar o teu planejamento. Aí depois você vai lá na outra tela programar, certo? Aí na outra tela você vai pegar aquelas OPs e vai arrastar para os dias lá que você efetivamente vai fazer a programação. Mas então ele está nessa tela aqui. Desculpa te interromper. Agora, volte lá no planejamento, por favor, Anissa, se conseguir. Então, o planejamento ele está calculando. Tá. Eu coloquei lá para calcular Então, o planejamento. vamos voltar lá para o nosso exemplo. Gerou sugestão de 100 por dia de segunda a sexta. Vou distribuir, aperta lá o botãozinho distribuir demanda, e ali você vai efetivamente gerar as ordens de produção, certo? Então, você vai ter ordens de produção planejadas, que depois você vai programar na outra tela. Aí você editou a quantidade ali para 50, ao invés de 100 na segunda-feira. Daquele item. Os outros você programou do jeito que estava. Quando você volta para a tela original, ele vai estar, aquele dia vai estar em negrita, porque já está distribuído, certo? Certo. Mas vai estar escrito 100 ali na coluna. Na verdade, vai estar gravado 50, Milton, se você alterar. Porque ele já grava no banco aquilo. Aí que tá. A ordem de produção gerou com 50, mas o grid do planejamento vai continuar escrito 100, Valdir. Se você deixar 100. Agora, se você alterar para 50, não. Sim, se você alterar para 50. Sim, se você alterar para 50 antes de fazer a distribuição, ele vai atualizar o campo de diferença lá, mostrando que falta 50, e vai ficar escrito 50 no grid depois de você gerar o AP, mesmo que você ponha no outro dia. Isso. Mas se você deixou 100 ali, e na distribuição, quando foi gerar a ordem de produção, você gerou 50, ele vai continuar escrito 100 e vai continuar dizendo para você na última coluna que a diferença é 0. Então, na realidade, Milton, na prática, o que essa demanda exige é que o planejamento de produção leve em conta as OPs que já foram programadas, que hoje não faz. Sim, esse é o segundo ponto. É só uma sugestão de demanda. Esse seria o único ponto, porque se eu planejei 100, programei 50, se eu for lá e refizer o cálculo do planejamento, o cálculo tem que levar em consideração essa de 50 que eu programei. Não, se você refizer o planejamento todo, que seria o refresh da tela. O refresh da tela vai refazer o planejamento. É o que o refresh da tela vai fazer. Ele vai pegar o número que eu tenho de demanda, o que eu já tenho programado, um menos o outro, redistribuo. Okay. Entendeu? Então, seria, na prática, considerar o que já está programado no planejamento. Sim, é uma das estratégias. E é uma estratégia válida. Pessoal, ela traz aquela coluna do em produção lá, é o que já virou ordem de produção. A tela, acho que ela considera o que já está com ordem de produção, mas não o que está programado. Então, aí seria a situação que eu colocar mais uma coluna do programado. Podemos fazer um esboço e ver como fica a tela, com certeza. A minha preocupação é mesmo do Milton, é poluir demais ali de informação, né? Mas se for a saída, o que a gente faz? A vantagem do nossas telas, o outro cliente não quer, pode tirar a informação da tela, né? É fato, dá para ocultar a coluna, né? Pode entrar com ela multa já e deixar para ele habilitar. Agora, o Milton tem que falar com ele, tem que ver se isso resolve. Porque a única forma da gente fazer de uma maneira, né? Então, vai ter que saber se resolve isso. Né? Pegar um aval. Vou fazer isso, vou voltar a conversar com ele lá. Não é a primeira vez, né, que o Carlos Bacon já bate na trava as coisas depois que foi aprovado, tá? Então, tem que aprovar com ele, mostrar como é que vai ficar o layout e falar, desse jeito resolve para você? Aí a gente põe a coluna oculta e aí ele vai e habilita a coluna para ele, tá? Acho
que é melhor fazer dessa forma. Tu faz um teste de aderência lá com ele, fazendo demonstrando para ele, e daí na próxima semana você traz aqui o resultado para nós. Eu não quis explorar nenhuma possibilidade de alteração com ele antes de conversar aqui, porque se eu conversasse com ele antes e sugerisse alguma coisa, para ele a Com já prometeu, né? Sim. Tá? Mas a gente vai registrar o ticket dele ali quando for aprovado, tá? Tudo certinho. Sim, beleza? São 4 demandas aqui, cada uma a gente abriu um ticket individual para ficar até mais organizadinho ali. Perfeito. Então ok, tá. Da Carlos Baker era isso. Vamos Agora lá, tem segue. as coisas da L'Aquila. Vai lá, segue aí. Primeiro ponto, o Valdemir me ligou ontem, vendo meu saco aqui, ele quer que a gente interne o Evertax. Ai, cara, isso aí. Fazer o quê? Segundo ele, cada consulta na PI está levando até 15 segundos. Não. Pode esquecer. Não. Ou nós vamos melhorar a consulta, mas jamais internar o Evertax lá dentro, tá? Só um detalhe em relação a isso, Milton, que eu preciso acrescentar. É que, assim, a consulta no Evertax, ela leva, em média, 900 milissegundos. 850, 900 milissegundos. Em média. Ontem, especificamente, nós tivemos um problema a partir das 8 horas da manhã, que entrou alguma coisa processando no servidor, que jogou o processamento para 100%, e esse processamento ficou em 100% o dia inteiro. O Thiago tentou de tudo que é jeito tentar identificar o que estava processando lá e não conseguiu. Então, ontem, de fato, estava levando até 20 segundos para fazer uma consulta. Só que hoje, por exemplo, já está normal, já está em 900. E, inclusive, eu perguntei para o Thiago aqui se ele tinha descoberto o que aconteceu ontem, eu não vi a resposta dele ainda. Ele falou que quer conversar comigo. Mas foi foi algo fora do normal, porque normalmente a consulta ela é rápida para o tipo de consulta que ela faz. E a L'Aquila está operando normalmente esse tempo todo. Aconteceu alguns pontos muito específicos durante esses meses que geraram essas coisas, como o de ontem, por exemplo. E sempre que acontece, o Valdemir levanta essa bandeira. Vamos trazer o Evertax aqui para dentro, porque daí fica tudo aqui dentro e a gente controla. Mas isso vai gerar problemas muito complicados, principalmente em relação à atualização. Eu não iria por esse caminho também, não. Ale, não vai gerar problema que a gente não vai fazer. Ponto. Ótimo. Outra coisa. Podemos olhar para melhorar, não é verdade? Podemos. Pode ser alguma coisa. Agora, Valdir, tem que descobrir. Porque tem muitos casos de cara que entra e toma o servidor para fazer processamento, tá? Tem um monte de porcaria, de bichaiado, de envio de e-mail, e usa o servidor, especialmente o servidor Microsoft, tá? Eles acabam usando para. Então, às vezes, alguém usou o servidor nosso para fazer disparo, né? Pode ser, Carlos. Aquele negócio da segurança que nós estamos conversando já, tá? À tarde nós temos a reunião com o Figueto, viu, Ali? Sobre a parte web, nós vamos conversar exatamente sobre esse item aí. Precisamos entender. Porque, assim, realmente, a nossa máquina virtual, vamos dizer, dentro da Microsoft, ela é uma máquina dentro da estrutura, tá, deles, né? Sim. Então, assim, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu para ter chegado a esse nível de ficar lá consumindo CPU, porque, assim, ó, é uma máquina, né, que está dentro de uma estrutura lá que a gente paga para eles, né? Então, assim, tem que ter log, tem que ter tudo isso. Mas à tarde a gente conversa com ele para entender, cara, o que foi, porque isso aí não afeta só lá, isso afetou todos os clientes, Sim, todo mundo. Não foi só lá. Eu fiquei, cara, com o Rafael mais um tempão na Isabela Cari para conseguir fazer um pedido de compra. E eu tive que puxar de lá e fazer aqui para poder liberar eles, porque eles estavam emputecidos da vida, porque não estavam conseguindo fazer. Aí eu tive que fazer para eles aqui para poder liberar eles lá para trabalhar, por conta desse mesmo problema. Tá, já anotei o item aqui. Logo após o almoço, a gente chama o Frigueta de conversa sobre esse item, tá? Tá, só para complementar, Valdir, veja também a possibilidade com ele da gente ter uma redundância do Evertax ou uma forma da gente conseguir
desviar desses problemas mais rápido enquanto resolve. Porque hoje a gente está assim, deu problema, enquanto não resolve, está todo mundo parado. Então a gente precisava de uma redundância disso aí, nem que seja num servidor de homologação que a gente consiga ligar, alguma coisa, que a gente consiga desviar o fluxo para esse servidor enquanto arruma o principal. Isso, Valdir, vamos estudar isso aí, isso é importantíssimo. Sim. É um conceito para todos os outros servidores de API, tá? Sim, isso com certeza. Uma rota alternativa, tá? Uma ou duas rotas alternativas. Isso, exatamente. E aplicações em lugares diferentes, inclusive, Carlos, não no mesmo servidor. Porque se colocasse na Microsoft lá, é bem provável que, dependendo do que for, vai sofrer do mesmo jeito. Sempre que ter isso aí com uma separação realmente da arquitetura, tá? Beleza. Eu vou responder para o Valdemir que não, mas que nós vamos tomar providências para não acontecer de novo. Isso aí a gente vai conversar, vou até conversar com o Rodrigo mais tarde também sobre esse assunto, porque daí a gente já se preocupa com a separação para todas as nossas APIs ali, sabe? Essa API do EverTax, ela precisa ter uma alta disponibilidade, porque ela é essencial em qualquer processo. Total, ali. Tá. Seguindo em questão de performance na Láquila, só para manter todos informados, né? A gente estava trabalhando, estamos, né? Com o processo de atualização do custo lá no faturamento, né? Que é um processo que tem consumido bastante recurso do servidor e causado queda de performance na Láquila. E olhando os relatórios da Horus, a gente também tinha identificado um select lá, que o André até passou para mim quais são as telas que fazem aquele select, que olham para a tabela transação cliente, né? Ontem eu passei para o André, que eu recebi da Horus, sugestões de como mudar o select ali nesses dois processos, tá? Agora o André vai ter que olhar ver se faz sentido ou não, né? Que nem tudo que a Horus passa para nós significa que vai ser, que eles têm a solução pronta e funcional, né? Às vezes eles também, semana passada, passaram um e-mail para o Valdemir e para mim, dizendo que o monitor deles identificou que a partir das 8 da manhã aumenta bastante o tráfego no servidor, só porque as pessoas começam a trabalhar, né? Então, nem tudo que vem da Horus é perfeito, né? Mas nesses dois casos, a gente tinha pedido uma sugestão para eles e eles nos passaram. Eu encaminhei para o André ontem. Eu passei uma resposta hoje, Milton. A equipe tá. A equipe está analisando ali aquela alteração e mais umas que a gente fez. O Sequete agora ele vai dar à tarde, ele vai me passar ali. Talvez a gente tire da consulta, tá? Ok. E inteira para colocar em uma procedure porque ela é grande demais, para a gente poder ter uma ação melhor no retorno do Splift ali, que é o que está mais pegando o I/O dela. Perfeito. Tá? Um ponto mais, uma demanda mais complicada, o Valdemir e a Rosi tiveram uma reunião ontem com o pessoal comercial lá da Láquila, e o comercial deles está pedindo ou pressionando a TI por uma versão offline do EverSales. Uhum. Aí a gente debatendo ontem, fiquei um bom tempo com o Valdemir ali, surgiu uma ideia maluca na minha cabeça aqui, e daí o Valdemir gostou e já deu até um exemplo a nós aqui, de, em vez de fazer uma versão offline do EverSales, criar um aplicativo para isso, um aplicativo para dispositivo móvel. Aí o Valdemir fala, o pessoal vive reclamando que a Motociclo, que é um concorrente da Láquila, tem um aplicativo que os clientes que compram dos dois acham maravilhoso, tal. Até baixei no meu celular ontem, mas não consegui estudá-lo ainda hoje. Mas o ponto é que estamos tendo essa demanda de uma versão offline do EverSales ou algo similar a isso. Não precisa ser uma versão do EverSales, né? Mas uma ferramenta offline para fazer essa função de gerar os orçamentos e enviar depois. Óbvio que a gente já levantou algumas questões, né? A Láquila nunca quis ter um estoque separado para os vários tipos de canais, né? O Ali debateu isso lá mais uma vez com eles, né? Quando fomos trabalhar com eles. Nunca se aceitou isso, né? Se a gente vai ter offline, eles não vão conseguir consultar o estoque. Mas isso eu deixei claro para o Valdemir e ele falou, não, já tinha percebido, já deixei claro para a comercial. Mas eles querem
porque querem uma versão offline para uma ferramenta de geração dos orçamentos para os clientes. Tá me ouvindo? Tá escutando? Esse software que você baixou é de uma empresa de software ou foi fabricado exclusivamente para esse cara? Aparentemente foi feito exclusivamente para esse cara. Pela primeira olhada que eu dei assim, mas não estudei a fundo ainda. Vamos estudar, sempre vai ter uma empresa de software por trás. Cara, se é uma empresa de software por trás, vamos levar o software lá para eles e integramos via API. E aí deixamos eles resolver. Okay. Não vamos mais ficar nós. Só que a gente vai com eles o seguinte, cara, nós podemos desenvolver um aplicativo. Eu pego a Esfera, vamos pegar a Esfera para desenvolver que já conhece. Cara, vamos tirar da nossa... Fazemos o orçamento, desenvolver um aplicativo e eles saem resolvendo os problemas que vai dar. De questão de custo, questão de estoque, questão de cliente, né? Então, eles resolvem. Eu vejo que, a partir do ano que vem, talvez essa coisa se unifique com relação ao grande problema da tributação e preço. Se a gente olhar. Sim, esse é o ponto agora, que o Valdemir não conseguiu me responder. Como que eles vão offline lidar com aquele inferno daqueles infinitas tabelas de preço que eles têm, né? A gente já tem. A gente já tem hoje um cenário desse tipo, que eles simulam offline no preço em relação à GoDeep, né? A GoDeep hoje ela trabalha com preço offline, o preço não é calculado na hora. Eu conversei muito com o Valdemir sobre isso também, há umas 2 semanas atrás, sobre essa questão do offline. O Eversales offline funcionaria bem? Funcionaria no notebook, não no celular. Por que eles querem essa demanda? Porque, de fato, eles têm muitos vendedores que eles trabalham em lugares onde a internet não está disponível, principalmente no norte, nordeste lá do país. Então, tem um porquê deles estarem solicitando essa questão do offline. Fazer o Eversales funcionar offline, em si, se for no notebook, não é um problema. Vai gerar uma demanda de desenvolvimento, mas é relativamente simples, porque a estrutura já é totalmente independente. A questão do estoque, eu tinha conversado com eles, inclusive conversei com a menina responsável lá do comercial, eles atualizariam o estoque quando desce, trabalhariam com a máquina com a última posição que eles atualizaram, e quando os pedidos chegassem, eles sofreriam os cortes necessários. Isso também não afetaria o fluxo deles, porque hoje já acontece, né? Hoje já acontece, porque hoje eles colocam fazem um orçamento, vamos supor, eu fiz orçamento hoje, mas eu só enviei ele pro Everest amanhã. Quando o pedido cai aqui, faz os cortes de novo que são necessários. O que a gente precisa avaliar aí, que o Carlos colocou como um ponto interessante, é se vale o esforço da gente fazer o offline ou indicar uma ferramenta, de fazer uma parceria com alguém. Mas possível, tecnicamente, de se fazer o Everest offline. Perdoa, Carlos. Eu queria que Pode repetir, Carlos? A resposta tem que ser o seguinte: eles querem o offline ou eles querem o mobile? Que são as duas coisas que eles batem numa tecla, que são coisas diferentes. É isso que o Ale falou. Uhum. Exatamente. O mobile, para a gente fazer o Eversales mobile... Agora, eles querem mobile. Eles querem um aplicativo mobile que eles têm lá não sei da onde. Isso aí é outra conversa. Outra conversa. Se eles querem mobile, vai ter o mesmo problema do internet. Né? Mesma coisa. Sim. Mobile vai depender muito da internet, porque a capacidade de armazenamento do celular é pequena para a quantidade de informações que eles manipulam sempre. E a gente tem que fazer todo um desenvolvimento novo de front e de banco para trabalhar em mobile, que é totalmente diferente. Então, essa definição aí que daria o rumo do projeto. Então, a pergunta é, Milton, vocês querem o Eversales offline ou querem mobile?
eu quero o Eversales offline e mobile. Cara, não tem como. O Eversales não foi projetado para ser mobile, né? Tá? Eu falei isso, Então, é o Valdemiro. seguinte, tem que saber o que eles querem. E aí a gente vai atrás de uma aplicação. Pegar uma aplicação de mobile para eles, aí que eles gostam, que eles têm essa própria empresa, e aí a gente integra, deixamos um problema com eles. Tá? Eles têm que resolver o problema, não nós. Ok. Toda vez a gente tem que tentar resolver o problema deles. Estoque, né? Aí eles falam, não, tem que ser online, aí como é que faz isso, né? Isso aí tá cheirando uma Goldip 2, que eles fazem o contrato, mas é a gente que tem que fazer toda a parte de intermediação deu problema, não tá vindo. Aí eu tenho que entrar aqui e olhar e falar, não, o problema é com eles. Aí eles ligam lá, não conseguem resolver. Aí eu tenho que ligar lá e argumentar com eles para eles poderem resolver. Vai acontecer a mesma coisa com isso aí. A gente vai ter que tentar aprender com as coisas que a gente fez errado ou não tão bem feito no passado para não fazer de novo, né? De fato. Às vezes, não fazer de novo é dizer, não vou fazer isso, compre um software e tal. Ou a gente fazer um contrato bonitinho no começo, estabelecendo quem que faz o quê, né? Quem cuida do quê, né? Mas eu vou tentar explorar melhor isso. Eu conversei só com o Valdemir e um pouquinho com a Carol. Vou tentar, talvez até vá visitar lá e conversar com toda a equipe lá, entender não só o que eles querem, entender onde dói, porque às vezes o que eles querem não é a solução para o problema deles, né? Exatamente. E, por fim, aqui da Láquila, a gente tem um conjunto de 4 alterações no Eversales. O Eversales atual, né? Nada de offline. Que eles já tinham debatido com o Alexandre, né? Estão formalizando aqui para a gente passar dizer se a gente aceita passar uma proposta, né? Então, eles querem uma lupa na grade de produtos para pesquisar itens, eles querem uma tela de pesquisa de produtos, querem alterar a regra de preço nos orçamentos e ter um processinho lá de incluir item no orçamento já gravado. Supostamente tudo foi tratado com você já, né, Ali? Não, nem tudo. Falei, supostamente, né? A lista aumentou desde a última conversa que eu tive com eles, mas... Eles querem depois do offline também, tá? Exatamente. Desgraçado que os caras... Se eles entrarem no offline, seria bom, porque vai limitar eles, né, Ale? Limita eles assim, né? Aí vai prender eles, mas aí é que tá o detalhe. Será que eles vão aceitar essa prisão? Essa reunião que eu tive com eles foi com eles e com a responsável lá de vendas, não foi com a Carol, foi com uma outra menina. E tudo que eles pediram eu achei válido, não é complexo de fazer. É claro que essa lista está um pouco maior do que eu tinha conversado com eles. Só que, como agora a gente colocou internamente o desenvolvimento da Verseios, a gente precisa só ver a questão de como que a gente vai cobrar deles isso, né? Porque antes a Esfera mandava o orçamento, a gente tinha nossos métodos. A gente precisa criar agora o método para desenvolver interno aqui. Agora o time web vai ter que passar a estimativa de esforço para o comercial fazer o orçamento. Mas não é nada mirabolante que eles estão pedindo, não. São alterações simples e que, de fato, vão agregar na Sim, para mim, tudo que eles me pediram me pareceu lógico. Eu já imaginava ali que o Valdemir falou, isso aqui tudo foi combinado com a Ale já, mas eu já coloquei o supostamente dentro porque a gente já conhece, né, mano? Sem dúvida. Mas eu vou levar isso para frente aqui e vou pedir uma estimativa de esforço ali para daí a gente fazer o orçamento. Ali, aquele documento que você faz de especificação que estava para a espera, estava muito bom. Com a tela printada, com PDF, fazia em PowerPoint, né? Pode fazer qualquer coisa. Vamos passar para o Trinqueto e o Valdir acompanha para ver como é que o Trinqueto vai fazer esse orçamento, tá? Perfeito. Eu vou manter o mesmo, a minha parte da documentação eu vou manter igual, vou fazer com a Esfera. E daí só... Tem um detalhe aí, Ali e Valdir, que a gente precisa cuidar, que ele vai fazer consulta nos itens. Cara, tem que ter um negócio performático, senão nós já vamos ouvir problema lá para frente, tá? Então, ficar muito atento na consulta do item e na alteração do preço do pedido de venda.
né, do orçamento. Isso vai gerar problema de processamento. Então, já temos que fazer a coisa bem feita, tá? Já sabe que vai dar problema. Então, fazer bem feito já na saída, tá bom? Perfeito. Viu, Ali? E nós vamos ter que deixar o Valdemir bem pertinho da gente nesse caso, porque um dos problemas de fazer um negócio de performance é a forma lá que ele trabalha com tudo aquilo, tá? Eu mostrei para Pode, ele. pode ser que talvez ele tenha que mudar alguma coisa também, porque senão, digo para vocês, cara, sincronizar algo ali para você fazer isso no offline, no volume, complicado. A questão, eu não vou nem abordar o offline nessa Tá, última beleza. levantamento do Milton. É só as alterações que eles pediram no online. Ah, O beleza. offline, a gente precisa primeiro da resposta do Milton para saber se eles querem Tá. tocar com o Eversales ou um mobile. Se eles falarem assim, não, vamos fazer o Eversales offline, aí eu faço o levantamento exclusivo do offline. Porque Fechado. é um Separa. projeto totalmente à parte. Tá, beleza. Mas mesmo essa demanda do Valdemir, tem alguns pontos ali que vão gerar lentidão. Que ele pediu, e eu mostrei para ele. Falei, ó, esse ponto aqui vai ser lento, porque você quer tal coisa e o seu processo exige isso, isso e isso. Ah, nós estamos cientes disso, a gente sabe. Então, beleza. Então, isso a gente pode deixar claro na documentação, que esse processo é possível de ser feito, mas que vai ser um processo lento por conta das customizações deles. Agora, quando você fizer isso, me deixa informado, tá? Porque volta e meia a Rosi me liga para perguntar as coisas do Eversales, daí eu nunca sei exatamente o que está acontecendo. Sem problema. Diga lá, Carlos. Pessoal, eu acho que caiu a ligação, estou numa região ruim aqui, caiu a ligação, mas eu sei, Valdir, essa parte, Ali, falar para o Thiago, a questão ele vai consultar produto, não sei se isso, vai fazer consulta, alteração de preço, e sempre é um problema de performance. Então, a gente já tem que analisar e nascer de forma correta, não tem que resolver isso depois, tá? Ficarem atentos a isso. Tá. Muito processamento, tá? Perfeito. Beleza. Próximo item, Milton. Acabou. Também já consumi quase a reunião inteira, né? Bastante assunto. Tá. Então vamos seguir aqui, ó. Deixa eu pegar um item aqui, que a gente estava falando semana passada, ficou de fazer um levantamento, e a Manu fez um levantamento para nós sobre o processo do inventário, tá? Nós temos um caso que o cliente, ele estava querendo fazer que o inventário feito pelo GIR, ele pudesse fazer o agrupamento dentro do Everest, tá? A Manu foi atrás disso para ver o porquê que o cliente queria fazer esse tipo de coisa, de fazer esse agrupamento, porque a gente estava falando, pô, daria para usar contagem para fazer, tá? Mas o que ela levantou aqui, tem a reunião gravada, pessoal, assim, ó, o cliente, ele quer utilizar o estoque reverso. O que o estoque reverso faz? Você informa um determinado produto, ele faz a explosão da ficha técnica e faz a entrada dos insumos do determinado produto, tá? Faz a correção de estoque. Só que o cliente, ele tem também, por exemplo, ele deu um exemplo ali, como a parte de proteínas, de carne, que ele tem a contagem de estoque dele, tanto pelo estoque reverso, como pela contagem do estoque normal. E hoje ele não consegue usar os dois processos, porque um acaba matando o outro, tá? Por isso que ele gostaria de ter a possibilidade de utilizar o estoque reverso e também utilizar o GIR, e pudesse cair na tela de inventário, que ele pudesse fazer o agrupamento, para que ele possa usar as duas funções ao mesmo tempo, tá? Essa era a informação que faltava para nós no dia que a gente estava conversando sobre esse item aí, porque a gente não tinha esses detalhes, tá? E agora a gente tem. Deixa eu só pegar o ticket aqui. Pode falar, Carlos. Não daria para fazer isso na contagem, porque eu estou tentando lembrar do agrupador lá do inventário. Ele agrupa inventário ou agrupa inventário? Agrupa inventário, Carlos. Inventário. É que assim, ó, no GIR, né, nós consideramos que a contagem do GIR, que tem duas possibilidades, elas são inventários diferentes. Lembra que cada contagem gera um inventário separado, tá? Uma sequência. Então ele gera inventário, é diferente da contagem, né? E tem um estágio diferente, né, do inventário, né? Que não é um estágio diferente, né? É diferente. Exatamente, é diferente. Então, assim, ó, o que acontece hoje lá no GIR, né? Você pode gerar várias
vamos dizer assim, inventários pelo GIR, né? E no final você agrupar todos eles e virar um só, né? Já o processo de inventário rotativo não passa pelo GIR, não aparece lá, ele vai direto para o Everest, né? E faz o fechamento. Tá? Essa é a diferença. Se a gente fizesse com que, por exemplo, esse inventário tivesse a possibilidade de passar pelo aplicativo GIR, ela conseguiria fazer o agrupamento, tá? Hoje ele só não faz isso, ele não passa por lá. O Valdir, É a Kitin, tá? O cliente é Kitin. Achei aqui o ticket já. Pode falar, Carlos. do reverso. Porque a gente não alterou esse negócio do reverso, cara, para não gerar inventário, gerar uma movimentação. Não, Carlos. Eu acho Não, que assim, nós ó. Não. Ele faz o processo de inventário normal, tá? certeza, Valdir, que o pessoal lá eu lembro da SSP, não queria, porque deu aquele rolo, lembra? O rolo de ter o inventário e ele matar o inventário geral. Você tem Não, razão. mas isso aí acho que é Olhada, da Ô, Mozart. GSH lá, não é Um sobrepõe o outro. do evento, né? Isso. Nós vamos fazendo essa alteração, se eu não me engano, Valdir, eu acho que não me engano mesmo, tá? Mas Ô, Mozart, a gente última acabou- alteração que a gente fez lá, como é que ficou? Do inventário reverso? Isso. Não, ele está funcionando. A alteração que a gente fez foi para ele poder olhar o tipo do item, né? Se ele vai baixar os insumos ou se ele vai baixar no item de Mas ele produção. está gerando movimentação de estoque, né? Não, é inventário. Gerando inventário, né? É inventário. Porque o que eu isso. lembro da tela lá é exatamente isso, do processo que a gente não alterou isso, viu, Carlos? Isso é só uma confirmação, mas ele gera o processo do inventário mesmo. Uhum. a gente poderia, então, na hora de gerar inventário, perguntar, né? Atualizar estoque ou enviar para o GIR, né? Para o rotativo. O cara manda para o rotativo, a gente o status dele aparece no GIR, Valdir. Isso, a alteração para atender a necessidade seria isso aí, Carlos. Ter a possibilidade realmente de a gente não fazer o estoque, o inventário direto, né? Vamos dizer assim, mandar para o rotativo. Aí ele trata por lá, para esse cliente funcionaria, porque daí ele consegue agrupar normalmente e fazer o que ele precisa, sabe? Porque daí na hora de fechar ali no reverso, no fechar o reverso, ele teria que fazer uma pergunta, abrir para o cara. Oficializar o estoque com essas quantidades, por exemplo, né? O cara fala sim ou não, né? E aí ou você vai fazer enviar esse inventário para o GIR, para agrupamento. Escreve tudo. Paulo, tá pegando? Tem que escrever tudo para o cara, uma carta para ele, né? Para ele saber o que ele vai fazer. O cara fala, não, quero agrupar no GIR. Aí ele agrupa, o que ele faz? Ele grava o inventário e grava com o status do GIR, aquele status intermediário que o GIR pega ele. Aí ele vai ir lá no GIR e vai estar aparecendo lá de agrupa. Isso. Tá? Os outros inventários ele faz pelo GIR também? Os outros Carlos. ele faz. Acabou cortando, eu não entendi o que você falou. Os outros inventários ele faz pelo GIR também? Faz. Hoje ele está usando, na verdade, ele está usando só o GIR para fazer a parte de inventários Não dele daria lá. para amarrar isso ao contrato do GIR? Se ele utiliza o GIR, o inventário e o estoque reverso, sempre vai aparecer lá? Quer, moça? Funcionaria, ficaria uma alteração relativamente simples. Isso, exatamente. Seria uma alteração realmente simples, assim, ó, porque o que ele faz hoje, tá, pessoal? Hoje ele está usando o GIR e tem funcionado bem para ele, a parte do GIR lá. Só que na hora que ele precisa usar o estoque reverso, o único problema é quando ele vai fazer estoque reverso. Mas assim, ó, independente de ser estoque reverso, eu acho que mesmo assim, como o Carlos falou ali, a gente poderia ter uma função, gente, que por mais que eu fizesse a parte pelo Everlog, se fizesse uma contagem, eu pudesse ter essa possibilidade de repente mandar lá, viu, Carlos, para mandar para o rotativo e não para o inventário direto. Aí você resolve todos os casos. Aí, Valdir, vai surgir. Quando o cara termina a contagem, ele já cria um inventário ou ele cria uma contagem? Não, ele faz assim, ó, no GIR lá, quando eu faço, por exemplo, assim, vamos dizer que eu acabei de criar um inventário, lá ele cria inventário, tá? Eu vou lá e faço a minha primeira contagem do inventário. Eu tenho a possibilidade de gerar uma segunda ou não, mas ele fica salvo um inventário, só que ele não está concluído, Carlos. Ele fica lá registrado como se tivesse aberto, tá?
O que acontece depois? Eu tenho a possibilidade de gerar uma nova contagem. Quando eu faço isso, aquela contagem antiga, ele gera uma nova igual, vamos dizer assim, tá? Para o cara ir lá e contar de volta. E mata, vamos dizer, como se fosse aquele inventário número 1 que eu tinha feito. Depois que ele termina de contar, ele fica aberto também, até você fazer o processo de conclusão do inventário dentro do aplicativo GIR. Aí ele faz todo o processo que o inventário rotativo também faz hoje, sabe? Quando você conclui. É o status antes só, Carlos, assim, é um status como se tivesse em aberto, sabe? E, Valdir, eu perguntei se a gente não poderia amarrar isso ao contrato do GIR, porque como não são todos os clientes que utilizam GIR, então se o cliente ele faz o uso do GIR, o inventário do estoque reverso, obrigatoriamente entraria no fluxo dele lá. Isso é algo a se pensar assim, Mozart, porque assim, ó, se eu não uso, se eu não tenho o aplicativo GIR para usar, não tenho por que realmente você usar a parte do GIR lá, porque ó, aquelas telas lá você só consegue gerar o inventário através do aplicativo, né? Eu acho que Aham. tem, o que você está falando tem sim. Aí não daria, viu, Carlos, nesse caso, daria para a gente ir para uma pergunta, né, direto, porque se o cara não usa o GIR, ele não tem contrato do GIR, não tem por que perguntar, né? Aí teria que ir mais para uma configuração para fazer esse tipo de pergunta, né? Isso. Se o cara está usando esse GIR, né? Isso. Valdir, só investiga realmente se é isso. Ele cria um estado sanitário que não foi que está para o GIR. Né? Ele não Uhum. atualiza a base naquela hora, certo? Isso, não atualiza. Então tá, ele tem que gerar o mesmo modelo como se viesse pelo coletor, o Isso, inventário. exatamente. Tá. Não, beleza. A gente vai investigar aqui e vamos prosseguir com isso. Então, vamos fazer o levantamento desse processo todo. E daí a gente cria um documento aqui, mas aí a gente segue com essa possibilidade, porque daí resolve totalmente para o cliente, tá? Dele poder usar as duas situações. Esse era o principal item aqui que a Manu tinha, tá, gente? Aí fechou o caso dela também. O Isa, tem um item só aqui de melhoria fala sobre a criação do registro F-120 no SPED de contribuições. Qual que é o número do ticket? É o 157.579. Esse registro F-120, que ele fala aqui, pelo que eu entendi aqui, de bens incorporados e ativos imobilizados. Seria bom dar uma avaliada se isso é possível a gente implementar, né? Esse é um ticket da SSP, tá? Tá. Eu vou dar uma olhada, Valdir, porque daí seria lá pelo EGP, né? Essa informação. Só que daí tem o caso que o PiscoFins, o ano que vem, ele não vai existir mais, né? Eu É, vou, e, e daí, se não é algo que a gente consegue implementar, então, porque não vai existir mais, a gente já mata esse caso, tá? A gente explica eu para o cliente. vou conversar com o cliente, vou anotar aqui para Tá, entrar em contato com ele. beleza. Anota que esse daí eu recebi hoje, esse ticket aí, para a gente dar uma olhada, tá? Hum? Ale, tem uma aqui Hum, para você também. Tem o cliente, deixa eu só ver qual que é aqui, que eu queria que você desse uma olhada. Ó, é o cliente Pecorino, tá? É o ticket 176086, anota aí. 176086. 086. Isso. O que o cliente quer fazer? Lá na DR gerencial, quando a gente está olhando os lançamentos, né? Quando você dá o duplo clique na conta lá, Uhum. o cliente está pedindo aqui para colocar, aí é uma coisa que você tem que avaliar se é possível, se não tem alguma coisa de agrupamento, a classificação da conta, Ah, tá. tá? Colocar lá. Dá pra colocar assim. Tá? O que ele quer para facilitar a visualização ali, até a exportação dos lançamentos que ele faz lá daquela tela de lançamentos, para ele saber com qual conta que está classificado, tá? É uma alteração aparentemente bem simples, né? De colocar uma Sim. coluna lá. Só que tem que ver essas questões de performance, por CDRE, realmente. Ah, Na verdade, Valdir, eu já trago essa coluna porque eu faço algumas validações em cima dela. Eu só não exibo. Eu tá. só vou passar a exibir ela. Não, bacana então. Então é simples. Inclusive, eu fiz uma alteração hoje cedo no DRE por conta de uma demanda da ILA e de uma demanda do BI.
também. Foram 2 alterações pequenas, mas foram 2 alterações. Tá. Então já tem um card que eu coloquei em teste hoje cedo, a Priscila está testando. Acho que eu vou incluir isso aqui nele e já resolvemos. Uhum, beleza. Ó, tem mais um caso aqui, agora falando sobre... Oi? Pois não. Pelo amor de Deus, olhe bem a cara, revise, teste, pede para alguém te ajudar. Não podemos mais lançar RE com furo, cara. Nós estamos muito queimados na praça. A Priscila assumiu esse papel agora, Carlos, de validar qualquer alteração que seja feita na DRE antes da gente publicar. Então, eu já acionei ela, já falou que agora, depois do almoço, vai pegar as alterações que eu fiz hoje cedo para poder revisar tudo, para saber se está tudo certo antes da gente soltar. Então, a gente já criou esse processo de a gente não vai mais... o cliente gritou lá que está com problema no DRE. Eu não vou mais corrigir aqui e soltar em produção. O cliente vai ter que entender que a gente vai precisar de pelo menos algumas horas para validar. A Priscila vai fazer esse trabalho e daí a gente vai soltar o DRE em produção já validado por ela. Perfeito. Ó, continuando, ainda tem a ver no final com DRE, mas que não é DRE, pessoal. Mas é o seguinte, ó, nós temos um ticket aqui que é 168.317, que é uma melhoria aberta na parte da geração do título de contas a pagar em cima de uma provisão. O que acontece hoje, né? Você vai lá e lança uma provisão e depois você tem a possibilidade de gerar um título. Se você quiser informar um acréscimo ou um desconto nesse título, o sistema permite e ele gera uma movimentação no ticket desse acréscimo ou desse desconto, tá? Só que detalhe, o que o cliente passou aqui, ó? Que muitas vezes a provisão é uma provisão, tá? Então ele tem uma provisão lá de 100. Só que na hora que ele vai gerar o título é 110, tá? O valor que ele tem para gerar o título para aquele mês. O que acontece? O sistema gera um acréscimo de desconto. Só que isso gera uma movimentação a mais lá na DRE desse acréscimo de desconto. O que o cliente ele gostaria que acontecesse? Que não gerasse esse acréscimo, esse desconto, e sim entrasse como o valor do título total, para que ele entrasse isso como um único lançamento de despesa, tá? Sem precisar ter 2 lançamentos, tá? Imagine o seguinte, se eu estou dizendo que a minha conta de luz ela foi maior do que eu tinha provisionado, ele entre num único lançamento os R$120 lá da conta. E não uma conta de luz de 100, depois mais um acréscimo de 100. Tá? De 20, tá? Na DRE. Tá? E faz todo sentido, né? Porque o título não foi movimentado. Exatamente. Sim, só que aí, nesse caso, o título vai ficar diferente da provisão. Porque hoje o valor do título fica o mesmo valor da provisão e existe a movimentação ajustando esse valor. Isso. A gente teria que acabar com esse processo e deixar a geração do título já com valor integral. Exatamente, tá? A provisão tem que ser baixada do jeito que é, né? Porque é o que foi provisionado, mas o título lançaria numa única linha, permitindo fazer essa alteração. Eu concordo com o que o Milton falou, eu também achei bem válido isso, gente, no processo. Você acha que vale colocar na observação do título essa alteração ou não precisa? Ou na provisão, talvez? Eu acho que deveria registrar isso, de repente, até no próprio follow-up lá do título, sabe? Boa. Porque tem que ter, em algum lugar tem que ter essa informação de que os valores não bateram, porque senão pode gerar confusão. Era 100, gerou 110, por quê? Então tem que ter alguma coisa que... Extremamente válido, acho que registrar o follow-up exatamente desse processo, mas permitiria fazer isso, sabe? Sem criar, porque assim, ó, depois a gente tem mais um lançamento de acréscimo, que tem que mandar a mesma conta gerencial, né, da inclusão, para ficar igual, só que você tem 2 lançamentos de despesa, 2 lançamentos na nossa DRE, que já é bem detalhada, né, que a gente gera mais uma movimentação sem a necessidade para esse caso aqui, eu acho bem válido. Eu queria só ouvir a Isabel. Isabel, isso depois lá para a contabilidade faz sentido? Sim, porque se não é juros, né, não faz sentido. A provisão ali é só uma provisão de valor, não necessariamente a despesa vai ser o que realmente foi provisionado, né? Só na provisão ele vai fazer isso? Não entendi. Só na provisão que ele vai fazer isso? Eu entendi que vai fazer no título também. Não, né? O título só o título. É só no título, mas faz sentido, porque o título ali, a despesa vai ser gerada de acordo com o título, né? E não com a provisão. Né? Não com a provisão. A provisão vai ser baixada, inclusive, com o mesmo valor que ela foi criada. Isso. Mas, Valdir, não entendi. A diferença, os juros de atraso, vai somar junto com
Não é juros, Carlos. Não é Não é juros. juros. Os juros de multa continuam como tá. Mas, por exemplo, Exatamente. eu provisionei R$100 para uma despesa. E quando a despesa chegou efetivamente, ela foi de 110, não de 100. Isso. Hoje, o que o sistema faz? O sistema hoje gera o título de 100 e acresce mais 10, que era a diferença da provisão. E a solicitação é que o título já seja gerado com 110. Não, eu ninguém foi os doidos que fez isso. Está errado mesmo, viu? Eu não sabia que a provisão é simplesmente uma provisão. Depois não chegou o título, Isso. né? Tem que Exatamente. fazer... Tá? Você Completamente de acordo, viu? quer que eu cuide disso ou o Carlos quer passar, o Rodir quer passar para alguém? Não, pode pegar, o 68317, Já anotei aqui. tá? V3 isso daí, já pode pôr na V3 lá, tá? Tá. Ô, Carlos, agora tem um outro ticket aqui, que até esses dias a gente conversou sobre um outro cliente lá, que era a Amanda Brasa, mas apareceu aqui a Chalezinho também querendo fazer pedido por WhatsApp, cara. Mete o IA nela, já. Então, eu já falei, vamos a rotina lá, Roger. Isso aqui vou dar uma estudada nesse ticket melhor aqui, tá, gente, sobre isso aqui, mas isso aqui é uma demanda que chegou também de um cliente nosso, esse é o segundo, tá, pessoal? Esses dias eu já conversei com um cliente, né, que é a Amanda Brasa, que ele também, assim, por enquanto ele tá fazendo uns outros testes lá, mas qual que é o que ele quer fazer também? Ele quer ter a possibilidade de gerar, sabe o nosso pedido de venda lá, ali, que é mais simples, gerar o pedido de venda através do WhatsApp, né, fazendo, claro, aí ligando com o IA aqui realmente para fazer o processo e gravar lá um pedido de venda, né? Completando com todos os dados, etc. Mas isso aqui é uma coisa que eu preciso detalhar melhor, tá? É isso aí. Vai dar um Entender. projetinho bacana. Roger, tem que entender o que eles querem informar, o que eles querem gerar. Faz sentido, mas eu preciso de venda. Acho estranho, né? É que não é uma coisa tão simples, né, Carlos? Você controlar fazendo um pedido de venda pelo WhatsApp, né? Porque o que o cara vai dizer no final que, ó, realmente está completo, agora vai, né? Então, aqui eu vou investigar melhor, tá? Isso aqui eu vou entrar em contato com o cliente ainda para saber todos os detalhes. Agora, Roger, deixa eu contar uma coisa. Eu estava conversando com o pessoal de Paulo, acho que você sabe, né? Eles também estavam precisando de um portalzinho para fazer pedido de venda. De repente, Roger, faz mais sentido a gente ter um app, alguma coisa, um aplicativo. Isso, aí eu concordo. Web app, né? Alguma coisa. Eu concordo nesse caso. Isso, se for pedido de venda, eu acho que faz sentido a gente colocar o web app aí que o cara pode rodar no aplicativo mobile dele, pode rodar na internet, né, e fazer Exatamente. Igual a gente fez com o nosso app da Everlog, né, Carlos? Aí eu concordo. Eu acho que aí você tem muito mais controle do que você fazer realmente ali um pedido para o WhatsApp, assim, simplesmente, vou digitando e vai. Eu acho que o web app é uma boa opção, sim, para isso e resolveria nesse caso, sabe? Porque o web app você não precisa nem instalar, né? Podemos usar o mesmo conceito lá do Everloja, que já tem a contagem. Imagine que a partir da contagem, toda a parte de produção lá, logo que o cara lança, consulta, está tudo lá já pronto. Ele faz a contagem, a partir da contagem nós podemos gerar o pedido de venda. A gente se aprofundar, como é que eles estão pensando, qual é a operação, como eles querem, quem vai rodar, sabe? Para a gente saber se cabe aí, de repente nós embarcarmos uma função a mais no Everlog. Perfeito. Tá. Isso aqui, vamos levantar mais os detalhes e entender bem esse processo antes de ir para qualquer direção, tá? Tem um outro item aqui, o que vocês acham se faz sentido? O relatório do período do fluxo de caixa projetado. O cliente está pedindo necessidade de abertura para poder filtrar ele anualmente. Hoje, o máximo que a gente faz lá é 90 dias. Fluxo de caixa projetado. É o Mutiro. Do certo ponto de vista, faz todo sentido. A gente só tem que se preocupar que pode ficar lento, né? A gente limitou várias coisas por causa da lentidão. O principal foi esse. Mas tem que ver se faz sentido, né? Por isso que a pergunta é: faz sentido para vocês tirar o fluxo anual? Sim, quando eu era gestor de uma empresa, antes de
de sair da indústria e vir para a Com, eu trabalhava com 6 meses. Porque era o horizonte que eu tinha dado para projetar. Naquela época, se eu tivesse condições de ter informação para gerar mais tempo, eu faria. Não tem contas a receber, tem que entender, Rodrigo, não tem contas a receber. Ele pode estar querendo usar isso para fazer alguma projeção de contas a receber, para fazer um fluxo manual. Tem que entender melhor, porque ele não tem contas a receber. O contas a receber dele é 90 dias. No máximo, desculpa, no máximo 31 dias. Sabe? Então, como é que ele vai projetar um ano? Ele quer despesa. Ele quer pegar as despesas por mês, sei lá. Será que a gente não consegue resolver de outra forma? Porque o fluxo vai ser um negócio. Nós já tínhamos aberto mais tempo, né? Tínhamos que fechar o intervalo do fluxo. Assim tem pouca informação aqui. O cliente ele só coloca que é para tomada de decisões internas e para geração de orçamento anual, tá? Mas eu vou. Porque, Valdir, se pegar o relatório, Oi, Carlos. se der um pivô table para ele, esse relatório aqui do caixa projetado ele não tem, né? Mas ele teria que ser uma consulta separada, né? Para ter um pivot table, né? teria que montar um relatório para ele, né? Mas com o próprio título de contas a pagar, por exemplo, se consegue fazer isso. Aham. Então, dá uma olhada que eu acho que não é fluxo aqui, tá? E joga o relatório para ele. Tá? Sim, tá. Não, beleza. Isso aqui a gente vai dar uma olhada melhor nesse processo aqui. Também, para ver se realmente a pessoa está entendendo e sabe que tem a possibilidade disso, né? Sim, Não, perfeito. Tá? Passa pela mão do consultor isso aí, né? Isso, com certeza. Tá. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver, acho que aqui os casos que a Manu tinha foi todos. Fechou. Os casos da Manu foi todos. Então matou também. Ali, você tem alguma coisa para Não, o que eu finalizar? tinha, eu já discuti junto com o Milton lá, que era aquelas demandas da Láquila. Também a questão do Evertax com o Frigueto, que nós já discutimos. E fora isso, eu estou com 5 cards da Manu que eu preciso entregar hoje para ela. Eu não consegui entregar ontem por conta do Evertax e do DRE, Tá. que me atrapalharam. Mas eu vou entregar hoje. Não tenho mais nada para o comitê, não. Tá bom. Então, fechou. Ô, Carlos, eu precisava falar com você pelo menos uns 10 minutinhos ali, se você puder, em seguida. Opa, tá sem áudio, tá na estrada? Carlos tá pilotando lá. Solzão lá. Não, Carlos não, mano. Carlos tá de passageiro só. Mas o que é isso? É uma van? É um caminhão? Acho que é um motorhome, né? Ô, Carlos, Motorhome. abre o áudio aí para Um nós. motorhome? Carlos está sem áudio ali, ó. Quase um Fórmula 1. Motorhome, cara, que chique, rapaz. Mas é dele ou é alugado? Se for dele, já subiu o meu conceito. Já. Então Mas tá. acho que só tá fazendo vontade mesmo. Tá fazendo vantagem no responde, você pode falar comigo, mas eu vou ligar para ele mesmo assim. Viu, gente? Obrigado, então, pelo tempo de vocês, tá? Um bom almoço, a reunião tá gravada aí, viu, Carlos? Depois pode ouvir ela toda, tá bom? Viu, Ali? À tarde a gente conversa com o Thiago ali, a gente chama ele e conversa com ele. Beleza. Tá Beleza? feito. Então tá bom. Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo, bom almoço aí. Até mais, gente. Tchau, Abraço. gente. Até. Tchau. Vai, Valdir.